a gente vai falar de um livro que, sim, é para ter fantasia, mas se você tirar toda a fantasia e colocar eles estudando ou no mesmo colégio, no ensino médio, ou na mesma faculdade, você não precisa mudar o roteiro em nada. Ok. Hoje a gente vai falar do livro Acordo com o Rei Elfo. Eu não lembro o nome da escritora, eu lembro que o sobrenome dela é Cova. Ou Cova. Depende da pronúncia. O Covan. Cova. Cova. Assim. Escova. Você me atrapalha. Esse livro, o meu problema é que eu não gostei dele, mas eu não gostei dele por um motivo. Me venderam o livro como se fosse uma fantasia, aquela fantasia imersiva na fantasia. Eu esperava assim, fantasia, porque me falaram que era o livro de fantasia. Só que eu não sabia que era uma romantasia. O que é uma romantasia? Romantasia, a ideia é pegar romance e fantasia pegar algo no meio. Mas não é isso. Romantasia é pegar um romance, pegar um fundo de fantasia. Ou seja, praticamente a fantasia é nula. Então essa de você pegar, tipo, toda a história e você colocar eles, tipo, indo estudar na mesma faculdade, para você fazer isso muito facilmente. Dá para você adaptar praticamente todo o roteiro sem ter nenhum problema, assim. Então, isso me decepcionou, eu li bem brava. Eu li esse livro ano passado. E daí esse ano eu reli ele, semana passada. Semana passada eu reli ele. Cada vez estamos chegando mais perto. E assim, a escrita dele, ele é ruim. Eu tenho vários problemas assim na escrita desse livro. Tanto de descrição, a descrição é bem rasa. Você olha para um personagem e você sabe exatamente o que esse personagem vai ser assim que você olha no personagem. Por exemplo, tem uma hora que vai ter uma general lá e ela só tá lá pra levar a protagonista até o quarto dela. E você já saca que ela vai ser a melhor amiga da protagonista. De cara. Acontece isso com todos os personagens. Você vê o personagem e você saca quem é. O personagem apareceu. Vai ser a vilã. Esse aqui vai ser o amigo, o homem que não vai ter interesse romântico para protagonista. Esse aqui, vai ser o bichinho, sabe? Todo e qualquer coisa, qualquer elemento que aparece, você saca na hora o que é. Acontece também as descrições, tipo, a protagonista está indo para uma cidade nova, tudo é novo, uma cultura nova, com criaturas que ela nunca viu. E ela descreve, era um palácio grande. E daí é isso. Nossa, esse ambiente era grande, maior do que a minha casa, na minha cidade lá que eu não lembro o nome. Sempre assim, tipo, a descrição é sempre vaga. E eu tenho também o problema que a protagonista está explicando as coisas para ninguém. Começa o livro no primeiro capítulo, eu ia reler o livro, daí boa parte dele eu vi pro audiobook, porque daí eu posso colocar em velocidade aumentada e eu posso fazer outra coisa enquanto eu tô ouvindo. Porque é muito chato. E tipo, a protagonista, eu li um capítulo, daí eu falei, não vai dar não. Eu li boa parte dele, eu li acho quase metade dele no audiolivro, daí eu cansei do audiolivro, eu fui ler mesmo. E daí eu me reencontrei no livro e daí eu li o final dele, lido mesmo. Só que assim, o primeiro capítulo é a protagonista falando com ela mesma sobre como que a vida dela nessa cidadezinha aqui é complicada e não sei o que. Porque as tradições aqui, ela tá falando sozinha. Só que ela fala como se tudo isso fosse novo. Só que não é. Para ela é a vida normal. É a mesma coisa você falar da sua vida com um ar de espanto. E isso aí me incomoda, e daí dessa segunda vez que eu li, isso me pegou bastante, que tem várias vezes que os personagens vão falar com um ar de surpresa quando é algo normal. Também tem a questão que várias vezes, tipo, essa melhor amiga da protagonista vai servir para explicar as coisas do outro mundo, porque a protagonista não conhece. E é feito de forma confusa. Por exemplo, no começo do livro, a protagonista acha que do outro lado, tipo, eu não expliquei isso, é uma ilha. Metade da ilha é humano, metade da ilha é elfo. Massa. Só que daí a protagonista vai passar pro lado dos elfos, por motivos de eu já vou explicar isso na parte que eu vou contar a história. Depois quando eu parar de reclamar um pouco. Quando eu voltar a respirar. Quando eu voltar, assim, porque agora eu preciso, é um momento de desabafo.
E daí ela pergunta, nossa, mas eu achei que era só elfos. E daí a amiga da protagonista, que sabe tudo e vai explicar tanto pra protagonista, tanto pra gente que tá lendo, vai explicar que não. Aqui é a capital do reino dos elfos. Daí eu acho que para oeste é o reino dos féricos. E daí tem vampiro, lobisomem e sereia também. Só que daí tem o ponto dos féricos, que vai ser o foco. Vai ser elfo, férico e humano vai ser os pontos importantes desse livro. E ela fala que os féricos, eles são organizados por clãs, porque eles nunca se conseguem se organizar tempo suficiente para ter uma família só governando, só um clã governando sobre os outros. E ela fala isso. A próxima vez que os féricos vão ser citados, vai falar o quê? O rei dos féricos está aqui. E daí a gente fica, ué, mas... Junto com a protagonista, mas eles não são, tipo, vários clãs governando? E daí vem a amiga da protagonista explicar que não. Os féricos elegeram essa família aqui para governar. E daí você fica, então foi algo recente que aconteceu, tipo, essa semana. Por isso que ela explicou isso. Porque o livro acontece de forma rápida. O livro, acho que acontece em torno de 3 meses. É um livro Nossa. é bem rápido. E daí, você pensa, então tipo, eles conseguiram fazer isso essa semana, os féricos se organizaram. Mas daí tem o problema de uma personagem que o nome dela é Arya. Ela vai ser importante. E daí ela vai falar que a Arya, na verdade, ela é meio férica e meio elfa. E daí vai falar que não, ela jamais... Tipo, ela fala que ela vive ali na corte élfica para manter uma boa relação com os féricos, porque o pai... Ela é sobrinha do atual rei férico. Só que essa personagem parece ter uns 20 anos. Então, para ela ser importante para lá, e parece que ela já mora desde criança, no mínimo esse cara tá uns 15 anos no poder. Então nunca vai ser explicado esse tipo de coisa. Outro tipo de coisa é na cidade humana, a protagonista é a nossa boticária. Ela é a nossa médica do rolê. O que me encuca, porque tipo, umas horas parece ser uma cidade realmente pequena, umas horas parece ser uma cidade grande. Nunca é explicado o tamanho dessa ilha. Então, o problema de descrição é esse. Eles vivem como se todo mundo se conhecesse, mas parece que é uma cidade grande, porque chega a determinado ponto do livro, fala que é metade da ilha dos elfos, metade da ilha é dos humanos. Então, tem elfo pra caramba. Além disso, não é só elfo, é todos os reinos ali das criaturas mágicas. É metade da ilha, a outra metade é humano. Então, é muito humano, mas eles agem como se fosse uma vilazinha com tipo 200 pessoas, que todo mundo se conhece. Então tem esse problema. E daí ela é a única médica, que também me culpa, porque às vezes parece que é grande, daí ela ser a única médica e daí fica sobrecarregada, mas às vezes parece que é uma aldeiazinha pequenininha. Então, nunca sei. Também tem o problema que é aquela, né? Sempre vai ter a doença mágica acontecendo, que é a fraqueza. Nome criativo. Fraqueza tá fazendo os humanos viverem só até os 110 anos. Os 110? Até os 110 anos. E a protagonista fala isso como se fosse pouco. E ela fala também em outro momento que os humanos dessa ilha específica vivem mais tempo. Quanto tempo? Ela não fala. Ela fala que 110 é pouco. Só que daí em outro determinado momento ela vai falar da vida dos elfos, com o elfo, rei elfo, que tá no título. E daí ele fala que não, porque os humanos exageram na quantidade de tempo que os elfos vivem, porque eles só conseguem viver pouco mais de 100 anos. Mas para ela é pouco, e daí para eles é... Então tem esses problemas. O roteiro é fraco, os personagens são simples, são rasos, a descrição não é boa, os nomes me atrapalharam muito, tipo, é para ser outra cultura. A protagonista está indo para um lugar onde a cultura é completamente diferente. O que acontece? Todo mundo tem nome normal de estadunidense, isso aí me quebra, por isso que eu falo que parece muito colocar eles no universo de faculdade ou ensino médio, porque dá muito certo. Porque, tipo, tem uns manos lá que, tipo, o príncipe elfo, ele vai lá e chama Harold. Daí tem outro que, tipo, é tudo nome que você facilmente encontraria em qualquer filme estadunidense de adolescente. Muito fácil. Ninguém tem nome normal, ninguém tem um nome élfico. É pra quebrar um pouco, porque nome élfico geralmente vai ter algo a ver com latim. Tá, mas faz algo mais criativo. Mas não tem nada criativo, então meio que me quebra isso. Tem vários pontos da descrição aqui que me atrapalham. Tipo, tem um determinado ponto da protagonista que vai ser a fuguinha da protagonista.
da protagonista querendo ser livre, daí ela vai fugir brevemente. Padrão. E aquele momento, tipo, o protagonista foge pro daí o carinha que vai ser o interesse romântico dela e salvar ela, é esse momento. E daí vai vir pra gente descrevendo que a protagonista tem que esconder o cabelo dela porque ela é ruiva. E daí a gente pensa, então é porque não existe ruivos no Reino dos Elfos. A gente pensa, ok. Só que daí a amiga da protagonista dá um óculos colorido e fala que é pra... Os elfos cansaram de todos eles terem olhos azuis e daí cada um deles usa óculos de cor diferente. Isso nunca mais é trazido à tona. Só que assim, a descrição atrapalha porque a gente só tinha visto o interesse romântico da protagonista de olho azul. E daí todos os outros elfos nunca foi descrito que eles tinham olhos azuis. E daí só naquele momento fala, não, todos os elfos têm olhos azuis. E daí você pensa, então todos os elfos são realmente parecidos. Cabelo preto, pele clara e olho azul. E daí depois vai aparecer um irmão do elfo e daí ele tem cabelo castanho. Então, tipo, aonde começa, onde termina, o que determina o que é elfo, o que não termina, nada explica. Agora que eu desabafei... agora que eu desabafei, vamos para a história. Se você latir agora, eu vou ficar chateada. Ok, vamos para a história então. A gente vai acompanhar a nossa protagonista humana, Luella. Sim, esse é o nome da nossa amada. Nossa. A Luella é uma humana padrão, normalzinha. Ela tem 19 anos e ela vai começar o livro reclamando sobre as tradições e não sei o que, porque os humanos daqui dessa ilha, eu acho que o nome da ilha é Capton. Os humanos dessa ilha, eles estão morrendo muito da doença mágica que vai ser a fraqueza. E ela precisa, como médica da ilha, arrumar alguma forma de impedir que eles morram. Só que ela fala que isso é algo inútil dela tentar salvar eles, porque isso é causado pela falta de equilíbrio que é causado pela falta da rainha humana. E daí ela vai explicar pra gente o que é uma rainha humana. Lembrando, é um monólogo interno da cabecinha dela. E ela tá explicando pra isso uma tradição que acontece há 3 milênios. Na cabecinha dela. E daí ela vai falar que a cada 100 anos, uma humana é selecionada para ir morar com os elfos e ser a rainha humana. E em troca, os elfos não entram num reino humano e matam todo mundo. Legal. E daí ela tá tagarelando sobre isso mentalmente, sobre a rainha humana deveria ter já sido selecionada ano passado e ninguém encontrou e não sei o que, e daí tá em falta, e por causa disso... Tá em falta, parece tá que em item de falta. mercado. Item de mercado, é padrão. E daí não tem, e daí por causa disso tá dando a fraqueza. Ela tá tentando encontrar uma cura pra fraqueza. Isso parece meio que tipo uma cura pro câncer, e ela tá tipo, eu tenho essa lojinha com algumas ervas e vou fazer acontecer, sabe? Tipo, ela parece isso. Nisso vai aparecer o personagem que é pra ser, entre aspas, o interesse romântico, mas a gente sabe que ele vai aparecer só pra ele ser superado. Que é o Luke. O Luke, ele trabalha como guardião dos elfos, guardião do desvanecer. O que é isso? Tem a ilha humana aqui, tem a ilha dos elfos aqui, que é a mesma ilha, mas eles falam como se fossem duas ilhas diferentes. E tem uma florestinha no meio que é o desvanecer. E daí tem os guardiões do desvanecer que fica aqui bem na beiradinha da floresta e pedindo que nenhum humano entre lá. Mas ele trabalha com isso. E eles estão meio que namoricando, mas não namoricando. Eles têm uma amizade maneira, os dois querem fazer mais do que amigos friends, só que nenhum dos dois quer dar o primeiro passinho porque os dois são tímidos. Daí o Luke chega, dá um baita de um beijo nela do nada e ela fica, esperava mais. E ele vem com um papo falando, vamos fugir de barco? E ela fala, não. E daí ele insiste com isso, que eles deveriam sair da ilha e não sei o quê, porque eles poderiam morar em outra ilha que eles falam que é onde ela fez faculdade. E daí ela fala que não. E daí nisso chegam os pais, eles vão tomar café junto e ele vem e mete que ele e a Luella estão noivos. Pois é, e assim termina o primeiro capítulo e daí eu fui direto pro audiobook. O que acontece? O Luke, ele quer a todo custo tirar a Luella por algum motivo
da cidadezinha ali deles. Óbvio que a gente já sabe onde isso vai rolar, né? Porque ela é a protagonista da história e a gente já tá esperando que algo aconteça. Ok, vai ter alguma coisa na praça e daí a protagonista tá terminando todos os remédios para ir entregar esses remédios. Ela vai ter uma conversinha com o veinho e daí o veinho, ele tá todo tristinho e tudo mais. E daí ele vem e fala que essa tradição de rainha humana é a maior besteira que ele já ouviu, porque a rainha humana, você pode até pensar que ela vai ser sempre lembrada como heroína, porque ela é um humano a cada um século, que é sacrificado para não ter morte do resto. E ele fala que isso é uma injustiça porque logo o nome da mulher que é sacrificada é esquecido e só sobra a rainha humana. E ele fala isso porque a última rainha humana foi a irmã dele, que é a Alice. Eu não lembro o nome dela. É, a Alice. Eu não lembro o nome dela, seria bem engraçado, mas esse eu lembro que ela fica repetindo o nome dele várias vezes. Que é a Alice. E daí a protagonista fica, oh meu Deus. Ok, vai ter o eventinho ali na praça. E daí o eventinho na praça é interrompido com elfos chegando. No meio desses elfos tem um elfo alto, muito pálido, muito bonito, que a protagonista fica, uau, ele é bonito. Cabelos pretos, compridos, olhos azuis, vibrantes, frios como o inverno. E ele tá montado num cavalo que parece ser feito de escuridão e não sei o que. E a protagonista vai ficar, oh meu Deus, esse cara é muito mau. Vai descrever ele dessa forminha. E ele diz que tá ali pra encontrar a esposa dele. E daí todo mundo fica, não tem esposa não. E ele fica, vai ter sim. Ok, treta vai, treta vem. Uma mulher ali começa a passar mal, acho que ela tem problema do coração. E daí a nossa protagonista sai correndo, ignora o elfo, passa na frente do elfo, vai até ela e começa a fazer um remédio ali. Ele entra, ele vai atrás dela, fica de bracinho cruzado, olhando o que ela tá fazendo. Ela ajoelhada no chão enquanto a mulher tá passando mal. E ela fazendo um remedinho caseiro ali da bolsinha dela. Ela carrega uma bolsa com ervas e daí ela tá, tipo, pega um negócio, pega aqui uma plantinha disso, aquilo. Um momento parece muito que, eu não sei, eu tenho a impressão que toda vez que é descrito a protagonista escolhendo as plantas, parece que é meio que jogado isso, sabe? Parece que a informação é meio que jogada, tipo, ela pensa nas primeiras plantas que vem na cabeça e parece que só vai misturando, parece muito isso, não parece que as plantas realmente, tipo, eu vou fazer algo para dormir. Ela não vai pensar em plantas que são feitas pra gente dormir. E simplesmente as primeiras plantas que vem na cabeça, às vezes parece isso. Enfim. A protagonista vai lá, mistura, dá o remédio pra mulher, a mulher começa a ficar boa. Cara do André me desconcentra. Que bonitinho. Nossa, que efeito de água legal. Né? E daí salva a mulher e tal. E daí o elfo pergunta, aonde você conseguiu esse colar? E daí a gente vai focar no colar que a protagonista usa desde aquela pequenininha lá pra lá, da idade dela, que ela usa e nunca tirou. Ela usa um colar que ela é feita... Acho engraçado que todas essas mulheres de livros de fantasia sempre tem um colar, algo que usou a vida inteira. Sim, sempre Mano, tem. eles nunca usou uma roupa que não combinava, ele tipo guardou, sabe? Não, é sempre algum item que ela E precisa é poucas usar. vezes que é tipo de algum familiar que ela sente falta e por isso que... Não, usa, tipo, ela só usa. E no caso ela ganhou de presente do Luke. E daí é um metal élfico com uma pedra élfica. E daí ela sempre usa debaixinho assim da blusa porque é élfico, né? Como se os outros fossem saber, né? Se ninguém tem um item élfico, como é que vão saber identificar um? Sei lá, ela disse que não dá. E daí ele fala, não, é porque essa pedra aí serve pra ocultar poder mágico. E daí ela fica, serve a nada? Ele arranca, ela tem uma explosão de poder. Uau! E daí, basicamente, a praça, basicamente, as pedras viram grama. E daí os negocinhos aqui, os poderzinhos de luz que é pra ser de metal, se tornam árvores. E é uma descrição bem vaga de tudo virando um jardim lindo. E ela ficando... Oh, meu Eu acho Deus. incrível, como sempre viram o jardim lindo e nunca umas mato, né? Nunca cresce mato. Um mato fechado, né? Sempre algo bonitinho. Nossa, os ramos de flor. Eu achei incrível, por causa que ela não tem poder só de folha. Tem poder de folha, de crescimento e de flor. Natureza em si. Toda a natureza e, tipo, saído mesmo. E normalmente
O que é engraçado, por causa que nem sempre a mesma descrição de folha bate com um tipo de flor. Não, o que acontece? É uma flor genérica com uma ela cria folha a natureza. genérica. Ela fica, Eu queria "Oh, que tivesse meu algum Deus." que crescesse só mato, sabe? Poderia, né? Mas não. É sempre bonito. E daí ela fica, meu Deus. E daí ele fica, você tava se escondendo. E ela fica tipo. Ele vê que pela cara dela, ela não sabia que ela também era a próxima rainha humana. Ele fica, eu achei que você tava se escondendo. Mas você também não sabia. E daí ele pergunta quem deu o colar pra ela. E ela automaticamente olha pro Luke. Ele diz que vai matar. Tipo, ele não diz, ele vai, tipo, matar logo o Luke. E ela fala que não vai, não. Beleza. Eles vão pra uma capelinha e daí eles se casam. Bem simples, assim, cerimônia. Nossa, marido, sim? mulher. E ela Sim. aceitou de boa? Não, ele controla ela e ela fica. Depois eles vão discutir, ela fala até que agradece, porque senão ela teria vomitado nos pés dele. Porque ela realmente começa falando que ela não quer se casar, porque ela é casada com o emprego dela e tal. E ela fala que tá bem de boa com isso. Ela fala que não tem tempo pra manter um relacionamento com alguém e manter também a lojinha dela ali de planta. Então ela fala que prefere mesmo continuar com o que ela já tem, porque ela é feliz com isso. E daí meio que se casar é a última coisa que ela quer. Por isso que ela ficou tão chateada quando o Luke disse que eles estavam noivos. Por isso que ela ficou tão chateada quando ela descobriu que é rainha humana. Mas passaram pelo desvanecer ali. E daí ela vê todo o castelo, tipo, é alto. E daí, tipo, tem uma escadinha aqui, que daí vai ter toda a cidadezinha, que é a capital dos elfos. E daí ela vai olhar e ficar, uau, uma cidade com um castelo ali no meio. Eles vão pro castelo ali no meio, que a protagonista vai descrever como grande. E daí entram, daí assim que ela vai conhecer a general ali, que vai ser a melhor amiga, e tipo, a gente vai sacar isso na hora, vai tipo, é bem raso ali. Ela vai levar ela pro quarto, ela fica, meu Deus, só tem móveis simples. E daí é porque as rainhas humanas, geralmente, depois da coroação, vão lá e pedem os móveis delas e tudo mais. Mas a protagonista tá chateada e tudo mais. Eu iria pedir os próprios móveis quando você pode ter móveis de realeza. É meio que tem várias tradições que vão ser apresentadas no livro. Tipo, tem a tradição das rainhas humanas terem diários, tem a tradição das rainhas humanas selecionarem os móveis do próprio quarto, só do próprio quarto. O resto do reino não pode, não. Não pode mandar no resto do castelo, é só no teu quarto, tá, querida? Daí tem a tradição das rainhas humanas fazerem tal coisa, daí tem várias dessas. Beleza. Daí a protagonista, ela chega e tá tudo nevando, né? Ela olha e fala, nossa, é um reino gelado, igual ele, que é o rei elfo. E daí o rei elfo fala, ó, a primeira coisa que você precisa fazer é sentar no teu trono. Ela vai lá, entra na sala de trono, que a descrição é bem ruim, eu não imagino, porque ela fala que tem porta de um lado, porta do outro, não consigo ver uma sala, assim, do trono que tem várias portas, igual ela descreve, sabe? Nunca vi. Nossa, entrei em muitas salas do trono. Mas ela falou Na minha cabeça tem um monte de porta tacada, sabe? Tem tipo umas portas onde deveria ter uma janela, tem uma porta no teto. Você falou muitas portas, eu botei tipo, muitas portas. Não, porque parece que tem, eles sempre entram pela mesma porta, daí ela fala que tem 6 portas ali, porque daí tem uma porta atrás do negócio, não faz sentido essas portas. Na minha cabeça tá cada vez que você fala porta, tá surgindo mais uma porta nesse cômodo. Tá, enfim. E daí ela fala que tem ali vai até ali no final, tem um trono de ferro, tem um trono de madeira. Ela fala que é uma acácia. Beleza. Nossa, a garrafa tá saturada. Corzinha saturada que ficou a garrafa. Daí ela senta no trono e ela fala que foi a sensação mais horrível que ela sentiu. Ela sentia como se a terra tivesse faminta e ela fosse a única coisa que a terra pudesse tirar proveito. E daí ela fala que é uma sensação horrível e tudo mais, ela tem que sair carregada dali, vai pro quartinho dela. Carregada, ela praticamente desacordada. E daí quem leva ela é o Rei Elfo. O Rei Elfo pega ela, tipo, todo o que eu achei carinhoso. engraçado, né? Por causa que, tipo, nossa, ele que me levou, mas se você fosse ver em realeza mesmo, seria um mordomozinho ou um dos guerreiros da porta, né? Tem determinado ponto que, tipo, aparece muito pouco personagem. Isso eu botei reparo. Daí ela pergunta, ué, mas onde estão os serviçais aqui? E ele fala que tem serviçais. E daí ela fala, mas não tô vendo nenhum. E daí ele fala, não é porque você não tá vendo que eles não existam.
E daí, tipo, ela fica... Mas geralmente, tipo, o castelo, essa guria não se esbarra com ninguém no castelo. O castelo é enorme, ela vive atravessando de um lado pro outro. Volta e meia ela encontra um guarda que, tipo, tá guardando o quarto dela, sabe? Tipo, tem um determinado ponto que ela vai tentar ser morta, né? Tipo, ela é a rainha. E daí ela vai, tipo, a decisão do castelo é colocar um guarda na porta dela. E daí ela, vou pra tal lugar. E o guardinha segue ela. Mas eles não encontram ninguém patrulhando, nada. Tipo, segurança, por quê? Não vou me estressar. Foco. Beleza. Ai, que aguinha bonita que tá ficando. Ela tá ali, acabou de acordar, bem mal e tal. Nisso a gente vai conhecer o nosso personagem que é pra ser odiado e depois no final ele vai ter uma redenção bem mequetrefe, que é o Harold. O Harold é o irmão mais novo do Rei Elfo. E daí ele fala, conheci a Rainha Humana e não sei o que. Ela pede pra ele sair do quarto, ele não sai. Ele fala que quer, tipo, ir comer com ela. Ela fala que não vai, porque ela está mal, ela está acamada e não tem forças para levantar. Veja bem o que esse adorável elfo faz. Os elfos têm um poderzinho de manipular coisas a partir de eles saberem o nome da coisa ou não. E daí ele sabe o nome, tipo, o nome original do material / objeto. Então, tipo, se ele sabe o nome original da cadeira, ele consegue manipular a cadeira da forma que ele quiser. original da cadeira. Hello, eu sou o Steve. Eles explicam Cadeira tipo, assim. Eles explicam bem assim. E daí ele não consegue controlar ela, mas daí ele controla a coberta que ela tá e levita a coberta até a frente do guarda-roupa e pergunta pra ela, você também tá forte o suficiente pra se trocar ou quer que eu faça isso? Ela se troca contra gosto e vai com eles a jantar. Nisso vai parecer muito... Nossa, cara. Legal. Nisso é uma cena que eu não tiro da cabeça que parece primeiro dia da protagonista no colégio, porque tá literalmente, ele chega lá junto e tá todo mundo sentadinho em uma mesa e comendo. E daí ele apresenta, daí tem o nerd que tá lendo, tem a garota popular, que é a garota popular bonita, daí tem o outro mano que é forte e tem ele que vai ser o babaca. Mas, e daí eles pedem pra ela sentar junto e não sei o que. Eles apresentam comida pra ela, ela diz que é comida apimentada e não consegue comer. E daí eles falam que é normal a rainha humana não conseguir comer a comida deles no começo. E depois ela vai passando por um processo meio que tipo, o corpo dela vai se acostumando com ali. E dela para de conseguir comer comida dos humanos e passa a comer só comida dos elfos. É meio que uma transição. Parece que ela tá virando vegana, sabe? Eu não tiro da cabeça, nossa, todos os elfos são veganos e não sei. Parece isso. E daí ela não tá feliz com eles meio que estão fazendo um bullyingzinho com ela. E daí tem uma tradição élfica que todo o povo só pode ver a rainha humana depois da coroação. E a coroação vai acontecer daqui 3 meses. Então, teoricamente, eles estão meio que violando uma tradição bem forte dos elfos. Tipo, a tradição só dura, tipo, 3 milênios. E daí eles vão lá e, tipo, desrespeitam só porque ele é irmão mais novo do rei. Eles fazem isso. E daí ela tá cansada disso e tudo mais. E ela vê que tem uma rosa enfeitando a mesa. E ela pensa, eu, sem querer, consegui manipular tudo aquilo lá e transformar tudo aquela praça num jardim bem maneiro. Eu tenho uma rosa, talvez eu consiga manipular a rosa para usar como arma para mim poder sair daqui. Uma arma bem maneira. Ela pega a rosa e simplesmente essa rosa começa a crescer, e ela perde completamente o controle, porque é a segunda vez só que ela tá usando o poderzinho dela, ela não faz ideia do que ela tá fazendo. E ela é burra. Nisso vai chegar o rei elfo, só naquele momento, vai perguntar que bagunça que tá acontecendo, ela vai falar que não queria estar ali, ou daí tipo, todo mundo tenta dar uma desculpa esfarrapada, ele tira ela dali emburrada. Nisso eles vão ter o primeiro diálogo, entre aspas, de mais ou menos decente. Que é ela perguntando o nome dele, e ele falando, só me chamar de Vossa Majestade. Ela fala, não, você é tipo meu marido. E ele fala, tipo, mas eu sou, antes de ser seu marido, eu sou o seu rei. E dela fala, não. E daí pede pra ele pedir o nome dele, e ele fala que o nome dele é Eldas. Que nome lindo. Nossa, todo mundo tem nome horroroso aqui. Nome e ela vai poético. ficar assim, insistindo em chamar ele de Eldas, ele fala Vossa Majestade. E ela fica, cada vez que ele insiste nisso, ela fala, eu falaria Vossa obrigada. Majestade. Cada vez mais debochada, até ele perder a paciência e deixar ela chamar ele de Eldas. Então ele vai, tipo, meio que... Cada vez que eles se encontram, ele, tipo, pede pra ela chamar ele de Vossa Majestade. Ela, Vossa Majestade.
E assim, cada vez mais irritante até ele perder a paciência de deixar ela chamar ele de Que Elvis. mulher. Nossa, os dois são insuportáveis. Supostamente é pra gente gostar desses dois, eu não gosto. Ele fala que ela descontrolou os poderes, ela fala, não faço ideia de como controlar. E nisso ele vai mostrar meio que não é jardim botânico. É algum meio que eu esqueci o nome daquela parada que, tipo, fica as flores dentro e é uma parada meio que construída de vidro. Estufa? Obrigado. Eles vão pra estufa, lá que ela vai conhecer o amigo homem dela, que não vai ser nenhum interesse romântico pra ela, só vai se instalar só pra ser o amigo legal. Beleza. E ela fica lá com o amigo legal, e daí ele mostra que tem os diários. E daí ela fica toda feliz por ter planta. E daí, nesse momento, que tem um problema de descrição. A descrição sempre foi muito vaga. E daí ela tá passando por tudo e ela fala que é engraçado porque todas as plantas que estão lá ela já conhece. E daí o amigo legal dela vai falar que é porque a ilhazinha lá, que eles nunca dão nome, é dividida exatamente no meio. Então é sempre equilíbrio. O reino das criaturas mágicas de um lado, o reino humano do outro. É um equilíbrio. E daí ela vai passando pelas plantas, ficando, isso aqui é coentro, isso aqui é orégano, isso aqui é não sei o que, isso aqui é não esqueças de mim. O que que é? Não, isso aqui é esqueça de mim, brincadeira. E daí ela passa e, eu não conheço essa planta. E daí ele vai falar que é raiz de coração. E daí essa planta vai ser muito, muito bem descrita. Claramente ela não vai ser importante para isso. Não vai ser importante para a história em nenhum momento. Ela fala que nunca conheceu, ele fala que sim, conhecia e talvez ela só nunca botou reparo. Ela deixa a discussão por isso mesmo. E ele fala que é uma planta curadora, é uma planta milagrosa, é uma planta usada para, tipo, quando alguém tá quase morrendo, dá pra usar essa planta e cura a pessoa. E também tá ligada à memória. Só que isso não é completamente confirmado cientificamente. Só que é engraçado, tipo, ele fala que, tipo, nossos cientistas élficos ainda estão terminando os estudos sobre essa planta. Só que a única planta que eles têm é a única que eles têm. Então, tipo, teoricamente é ele que tá fazendo esse estudo, se você for ver. E daí ele fala que não, ainda tem algumas dúvidas científicas sobre isso. Tipo, é meio bagunçado essa descrição. Beleza. Ele mostra ali onde tem os diários. E daí tem muito diário. Eu estou falando. Basicamente vai ter a cada século vai ter um diário, obviamente. Então são 3 milênios. Vocês sabem fazer as contas. Exatamente. Só que daí ela vai fazendo as contas, ele diz que o primeiro milênio inteiro tá sem nenhum diário. Então, 5 livros. E daí ela vai lá e pega o último e dá a tal da Alice. Ela lê e tal, vê ali que a Alice foi desenhando bem as plantas e tudo mais, e como usar os poderes, o que ela fazia. E daí ela diz que todo o poder da rainha humana é feito sobre equilíbrio. Então, se você quer, tipo, fazer algo para curar, você pega uma planta que cura em uma mão e daí suga a energia dessa planta para passar para a coisa que você quer curar. E daí a protagonista vai entendendo mais ou menos como vai fazendo isso. Ela vai lendo todo o diário. Conveniente que os diários explicam, né? Os diários meio que explicam bastante disso. E daí é meio estranho, tipo... Não teve nenhuma rainha, assim, que queria sacanear com a cara das outras? Não, tipo, é pra ser um diário pra rainha ir anotando o que elas conhecem, o que elas sabem. Tipo, meio que um diário do dia a dia delas, ou não sei o que tá acontecendo. Só que assim, parece um manual de instrução pra próxima geração. Só que, tipo, a nossa protagonista faz sentido, porque ela descobriu que é rainha humana ontem. Só que as rainhas humanas geralmente são descobertas aos 15 anos e aos 18 elas se casam. Então, elas têm essa faixa etária aqui de tempo desses 3 anos de preparação de cultura, para elas já se acostumarem totalmente já com a cultura élfica. Então elas já são acostumadas também a ir comendo a comida élfica, para ir já acostumando com a cultura e tudo mais. Nossa protagonista não teve isso, ela descobriu que é ontem que ela é rainha humana, então ela tá bem perdida. Então esse diário meio que salva a vida dela. Daí, ela vai lendo tudo mais. E ela fica toda alegrinha e não sei o que. Tá. Nisso, ela já tem que... Ela planeja simplesmente fugir.
Nisso, antes de pouco dela fugir, o rei elfo pede pra ela sentar no trono de novo. Ela senta, ela diz que a sensação é horrorosa, mas é melhor do que a primeira vez. Beleza. Nisso ela já vê que, tipo, ela dá uma olhada lá fora e não há mais neve, parece que tá começando a ser a primavera. Tá mais ou menos nessa vibe o reinozinho. Então ela planeja fazer o quê? Já sentei no trono, não tá mais nevando, eu posso fugir. Aos planos. Ela pega, não faz mudança nenhuma, não tem roupa nenhuma pra levar, né? Tipo, ela não tem nada. Ela dá um jeitinho de escapar, ela chega inteira uma sacada, ela tem uma rosa. E daí ela diz que toda a concentração e tal. E ela faz meio que uma escadinha de rosa e vai descendo. E daí, tipo, ela já usa o poder dela bem simples. Ela pega, vai zanzando, vai zanzando, vai zanzando. E daí ela vê a cidade, ela fala que é bonito e não sei o que. Ela foca em sair, daí ela vai, entra ali, sobe as escadinhas, tudo, e vai entrando no meio da floresta. Ela tá dizendo que, tipo, eu passei isso aqui, tipo, isso faz o que? 2 dias que ela tá lá, então meio que ela já, eu sei o caminho, faz pouco tempo que eu cruzei isso aqui, e daí ela vai andando aí, estou perdida. Oi, eu tô aqui, carente. E daí ela vai andando, ela escuta um barulho de lobo. E daí é um lobo. Oh, olha só. É um lobo grande que ela fica, meu Deus, que susto. E depois ela acaba reconhecendo que ela já viu esse lobo quando era criança. Nossa, que lobo mais específico. Ela, tipo, nossa, viu um lobo. E daí, tipo, ela reconhece que ela viu um lobo uma única vez. E daí ela vê um outro lobo e fala, nossa, tem que ser o mesmo lobo. Com certeza. E daí eu tenho um problema com esse lobo. Que é o quê? Ele vai ser o bichinho de estimação dela, obviamente. E só que ele age que nem um cachorro. Não é a mesma coisa. Não. Porque como a gente conversa, lobo não late, por exemplo. Lobo não consegue latir. Lobo também não chora, sabia? Oi. Só deita. Lobo também, tipo, eles não latem. Lobo faz... Esse é o latido do lobo. Latido. Eles têm todo um comportamento diferente dos cães. Mas esse lobo vai agir que nem cachorro. Em todo momento. Ele vai ser um bichinho fofinho que ela vai ter. E também vai, tipo, assustar quem quer atacar ela. Serve pra isso. Os guardas não deveriam fazer isso. Os guardas deveriam cuidar dela, daí todo mundo falou, tipo, beleza, tem um cachorro, a gente não precisa cuidar dela, não. O cachorro faz o trabalho. Esse lobicho vai ser chamado de hook, que é gancho em inglês, porque ele tem um machucado na orelha que faz a orelha dele parecer um gancho. Ela poderia ter usado isso pra falar, nossa, eu me lembro dele, ele também tinha Talvez tenha alguma descrição disso, mas, tipo, simplesmente passou na minha cabeça que, tipo, ela viu o lobo uma vez e ela viu outro lobo e falou, nossa, é o mesmo lobo. Ok. Nossa, a protagonista foge nisso, tipo, ela pede, ela vê o lobo e fala, você conhece o lugar, eu preciso encontrar o Templo dos Guardiões. O lobo vai andando e daí ela vai seguindo o lobo. O lobo para na frente de uma pedra, ela fica... Eu acho que o lobo não entende o que eu falo. Daí ela fica, mas por que você me trouxe aqui, hein? Ela tenta ler. E o lobo tá tipo, tu pediu! Daí o lobo, tipo, ela tenta ver o que tá escrito na pedra e ela não entende nada do que tá escrito na pedra. O lobo é mais inteligente que ela. E daí ela fala, mas o que tá escrito aqui? E daí vem uma O lobo, fofa. Bem que poderia ser uma cena engraçada do lobo, tipo... Mas daí chega uma voz atrás dela e fala, você jamais conseguiria entender algo assim. E daí é o interesse romântico dela, que basicamente é o marido dela, né? Os dois são casados. E daí ele foi atrás dela, olha só. Daí ele fala que aquilo ali é uma pedra do desvanecer. E daí isso é uma parte que é simplesmente muito pouco explorada. Sempre vai ter o foco da nossa Luella sempre tendo que manter o equilíbrio entre a ilha, né? Tipo, as duas metades da ilha. Mas nunca é tão bem explorado a função do Rei Elfo. O Rei Elfo mantém a divisão bem feita. Então, ele mantém a divisão no equilíbrio, tipo, na exata metade, e a Rainha Humana mantém os dois lados equilibrados. E daí, aí que é esse momento que ele vai explicar o que é o poder da Rainha Humana, que eu também não entendi nada. Ele explica, eu fiquei... mas não faz sentido. Que é a
rainha humana controla as estações. E ela fica, nossa, que legal, eu controlo as estações. Só que não faz sentido. Porque ele fala que a rainha humana sempre tem que estar sentando no trono e graças a isso para de nevar. Tipo, ela manda o frio embora e traz a primavera. E ela fica, nossa, que legal. Só que ele fala que ela sempre tem que estar sentando no trono. Só que toda vez que ela senta no trono, traz a primavera. Mas se ela senta sempre no... Como que controla as estações desse jeito? Daí o que eu achei? Ele falou que daí ela volta e meia pro reino humano dela nos solstícios. O que eu achei? Que ela ia pegar no período que tem que ser primavera aqui. Ela fica fazendo a primavera, daí a hora que é pra começar a esfriar, ela passa solstício, daí ela vai pro mundo humano. E daí a partir disso vem a primavera pro mundo humano, e daí acaba que vem trazendo o inverno pro mundo das criaturas mágicas. Depois do outro solstício ela volta, vai trazendo a primavera, e como o mundo humano tá sem ela, vai trazendo o inverno. Faz sentido. Eu achei que era assim. Só que não, ela passa um único dia, que é o solstício de inverno, no reino humano, e depois ela passa um único outro dia, que é o solstício de verão, no mundo humano. Ela passa 2 dias lá. Como é que traz o equilíbrio, sendo que ela... Como que ela traz o equilíbrio? E daí vai estar explicando que ela é uma rainha de vida, ele é um rei de morte. Por quê? Porque esse livro, ele é baseado no conto de Hades e Perséfone, ou seja, é na mitologia grega é assim que as estações funcionam. Ele controla o inverno, ela controla o verão. Mas tem um motivo melhor. Mas faz um equilíbrio, porque ela passa no reino humano, ela entra, tipo... agora eu confundi qual que é o solstício de inverno. Qual solstício ela entra e qual solstício ela sai. Mas entra um solstício, ela vem pro reino humano, traz a primavera. Ela vai dar o outro solstício, ela volta. E isso causa o inverno. Não só isso, tem a questão da mãe dela que fica triste, que causa o inverno também, E que também ela não causa, cuida mais. São 3 deuses que causam o inverno, e daí, graças a isso, são Na verdade, deuses não fez nada. que causam a primavera. E aqui é simplesmente falado que ela que controla isso. E também esse livro é baseado no conto da Bela e a Fera. Só que assim, não funciona quando os dois são bonitos. É pra ser a Bela e a Fera, e tipo, os dois são forçados a viver juntos e vão se apaixonando. Era pra ser isso. Só que o que acontece? A Bela é bonita? É bonita. Só que a Fera é mais bonita do que a Bela. Porque é um livro de romance feito pra garotinhas. Tipo, na fase da adolescência. Então, ele vai ser descrito como muito bonito, muito caliente. Nossa, mas que espécime de homem. Só que assim, é pra ser a fera. E daí a fera interior não é pra dele... ser bonita. a fera é pra você, tipo, o amor está além das aparências ou alguma coisa assim. Mas ele é bonito pra caramba. E daí, tipo, é meio que a fera ir se transformando, é meio que os dois parando de ser rudes um com o outro e passando a se amar e serem gentis um com o outro, alguma porcaria dessa. O que eu acho engraçado é tipo, nossa, ela vai parar de tratá-lo mal e vai começar a tratá-lo bem, mas ela nunca tratou ninguém bem. Mais ou menos Ela isso. tem que melhorar como pessoa e daí quebra o negócio de ser sobre os dois. Os dois têm que ser melhores pessoas, mas daí quebra sobre ser sobre os dois. Daí o que acontece? Nesse momento que ele vai falar que ela vai dar meio que uma proposta pra ele de acabar com essa tradição de rainhas humanas. Porque ele tá reclamando com ela, enquanto eles estão voltando ali, zanzando pela floresta, voltando pro reino, que ele tá preocupado com o reino dele, porque a Luella tem metade do poder do que a rainha humana anterior tinha. E isso já ele tinha visto o pai dele reclamar que a rainha antes da Luella tinha metade do poder da rainha anterior à Luella. E daí ele fala que o poder das rainhas humanas está diminuindo a cada geração. E ela fala, uma hora não vai dar mais. Ela fala que foi já horrível e não, ela fala já que, tipo, toda vez que ela senta no trono para trazer o equilíbrio, ela sente que não é capaz porque a Terra está faminta. E daí, os dois meio que combinam de não, a gente tem que ir lá e dar um jeito de acabar com essa tradição. E daí ele fala, beleza, só que assim, a gente tem 3 meses pra fazer isso. Daí ela fala, 3 meses só? E daí ele fala, não, porque daí é a tua coroação, e daí depois da coroação, a rainha humana não consegue viver no reino humano. Ela morre caso for lá. E daí tem essa parada, toda vez que alguma criatura mágica tenta atravessar o véu do desvanecer, ele acaba desvanecendo.
acontece o mesmo com humanos. Por que precisa ter guarda? Sei lá. Deixa os caras. Tipo, não, vem aqui, você não pode vir porque é ruim pra você. Então, tipo, não é só falar, gente, é ruim se você entrar, por favor, não entre. Todo mundo da cidade sabe dessa tradição. Eles já... não vamos fazer muitas perguntas sobre coisas que não temos respostas. Mas, a partir desse momento, esses dois vão tentar agir melhor um com o outro. O agir melhor um com o outro... Eu esqueci de falar, né? Na segunda vez que a Luella tem que sentar no trono, ela diz que não vai sentar. Segunda ou terceira? Alguma das vezes. É uma das primeiras vezes que ela senta. Não é a primeira, talvez eu acho que é a terceira vez. Ou é a segunda? Não sei. Enfim, ela tem que sentar e ela fala que não vai sentar, não. O Heldas, como um bom marido, simplesmente pega o nome interior dela e começa a controlar ela pra ela sentar. E nisso ela dá um jeito de modificar o nome original dela. Ela fala, tipo, não, eu não posso sentar lá. E daí a força interior dela fez o nome original dela ser modificado. Eu acho que não é assim. Não é assim que funciona. E daí ele não consegue, e daí os dois têm uma discussão bem grande sobre isso. Cara, você não me deixou te controlar. Uau! E daí eles meio que começam ali a tentar se tratar bem. Ok, em um desses momentos também, tipo, a Luella senta no trono e daí ela sai do trono, tipo, mais ou menos a cada... Parece, às vezes, que a cada alguns dias, às vezes parece que a cada uma semana. Não é descrito bem o tempo que passa. Então, uma das vezes ela vai lá, senta no trono, eles ficam meio que, tipo, é isso, beleza? E daí ela vaza. Ela tá tão brava com elas, nesse momento, que ela simplesmente sai pela porta errada. Como não tem ninguém acompanhando, porque o palácio tá simplesmente colocado só com os protagonistas, ela se perde, começa a subir. Ela tenta encontrar o corredor onde ela deveria estar e ela descobre um corredor secretinho que dá a vista certinho pra sala do trono. Nisso tá o Eldas conversando com a melhor amiga da protagonista, que nesse momento ainda não é a melhor amiga da protagonista. Elas estão começando a ser amigas. E daí, ele tá conversando que, nossa, como que ela consegue ser insuportável. Ele tá reclamando com ela e é a única que consegue escutar ele. E daí ela fala, tipo, a forma que os dois vão conversando, a protagonista vê que teve algo já entre eles. Eles já namoraram. E daí, tá o Eldas lá reclamando, a garota é insuportável. E daí a melhor amiga da protagonista fala... Ah, não, você tem que, tipo, se abrir um pouco e não sei o que lá, peça desculpa pra ela. E daí ele está tipo, eu vou pedir desculpa, não sei o que, eu acho que eu errei, não sei o que. Eles estão nessa discussãozinha e daí a protagonista meio que fica de ciúminho. Isso só vai servir pra ter um momentinho da protagonista indo do quarto da melhor amiga, que ainda não é melhor amiga, mas a partir desse momento vai se tornar a melhor amiga da protagonista. Que ela vai sentar lá, as duas vão sentar juntas, ela vai trazer umas comidinhas pra melhor amiga. E daí elas vão conversar sobre o Rei Elfo. E daí ela vai falar que já teve alguma coisa assim, porque ela foi selecionada para ser meio que a guarda-costas do Rei Elfo. E daí o Rei Elfo acabou criando uma amizade entre os dois, porque eles cresceram juntos. O que é bem engraçado, porque parece que ela, tipo, é um soldado desde criança. E isso não parece que foi muito bem pensado, mas parece muito que ela é um soldado desde criança. O que eu fico imaginando, nossa, a gente precisa proteger o nosso herdeiro, e daí é uma criancinha com uma espada. Uma coisa que pode ser, tem os amos. Os amos normalmente são que tem mais ou menos a mesma idade, a mais ou menos ou a mesma idade da pessoa que vai ser protegida, que é feito pra eles terem um laço forte e tudo mais. Mas daí, Mas tipo, ainda assim, não é guarda. colocado como se ela fosse, tipo, a guarda dele, e daí Mas ela mesmo foi assim, no evoluindo. livro que eu li, que é assim, é estranho ainda. Só que, tipo, geralmente os dois vão ser dois homens ou duas mulheres. E daí não foi bem tudo bem pensado. Tipo, o foco dele, ele é ser rei pra casar com uma mulher estranha de outra raça. O foco dele é esse. E daí ele já faz amizade com uma elfa, meio esquisito, não é bem explicado. No caso, ela foi subindo, agora ela é general dele e mão direita dele. A pessoa que ele mais confia no reino. Beleza, para de chorar, tô fazendo carinho com você. E daí a protagonista vai pedir ajuda dela pra meio que eles começarem a se entender. E daí ela pede pra agendar um jantar neles dois.
Ok, o jantar vai acontecer, ela tá toda animadinha. A melhor amiga da protagonista leva ela lá, beleza? E daí eles vão ter o jantarzinho e daí ela fica chateada com ele. Daí tem uma das cenas que a cena é pra ser legal. Que o Rei Elfo, a todo momento, tá com uma coroa que parece com essa, só que ela é preta. O que encaixa muito bem. É uma coroa que daí, tipo, até a protagonista, a hora que tá descrevendo, fala que parecem todos espinhos e não sei o que, porque é pra refletir a personalidade espinhenta dele e não sei o O que que. eu achei engraçado é tipo, nossa, vou fazer isso aqui, reflete toda a coisa ruim do meu rei, vai ser tão legal, ele vai adorar. Eu fico pensando, não acho que é uma boa coisa. Não tinha nenhum motivo pra coroa ter desse design, mas ela tem. Então parece mais ou menos com isso. Só que toda preta. E daí ela fala que é necessário mesmo essa coroa. Ele fala que é porque ele é o rei. E ela fala que não, ela veio jantar com o marido dela. E ele fala, ué, mas é a mesma coisa. Aí ela fica insistindo que não. E ele fala que é insistindo que sim. E ela fala, ó, eu sou a rainha humana, mas não necessariamente eu sou só a rainha humana. É só uma função que eu tenho. Eu também sou Luela. E eu vim aqui jantar com elas, não com o rei elfo. E ele fica confuso pra caramba. Dá um problema de personalidade dele que ele fica, não, mas eu sou só o rei elfo. Ela fica, não é não, tu é o Eldas. Ele fica tipo, não, eu sou o rei elfo. E parece que desconfigurou o cara, coitado. Nesse momento, ela meio que vai começar a descobrir que, através de fofoca também, mas até aí que ela vai meio que ver que ele foi criado desde pequeno no palácio. Depois, em outros momentos, vai ficar claro para nossa protagonista e pra gente, é uns momentos que servem só pra gente sentir dó dele e acabar meio que essa dó virar compaixão e essa compaixão virar... Passar pano pro personagem. Apesar que ele é, tipo, um personagem que não comete erros, assim, oh meu Deus, eu já vi muito livro que a gente tem que passar um pano potente pra cima dos personagens. Esse aqui, ele é bem tranquilo, tá? E daí é pra gente sentir dó dele, o que acontece? Tem uma parada que os reis elfos sempre vão ter amantes, a treta. Por quê? Porque o rei elfo vai sempre estar com a rainha humana. E daí, para não ter mestiço, e daí o poder do rei elfo ficar enfraquecido, porque vai ser mestiço, ele vai ter uma amante elfo, e daí tem que ser tipo, um elfo puro, uma elfa pura, e daí vai ter filho, pra daí ele ser o próximo rei elfo, pra daí ter uma outra humana, e daí eles só, tipo, serem casados, mas, tipo, é um casamento de conveniência, tipo, um casamento, tipo, só por escrito. Eles, às vezes, até, tipo, eles mesmos vivem em duas alas separadas do castelo e só se vê quando tipo, a Luela precisa sentar no trono. E daí os dois meio que estão tentando se unir. Mas, e daí ele foi, a mãe dele, uma excelente pessoa, teve ele e simplesmente falou: é um filho que eu não. É um filho que vai servir só para se casar com uma humana. Eu nem vou criar ele. E simplesmente teve o filho e vazou. Depois teve o segundo filho e ela cuidou um pouquinho mais. E daí teve o terceiro. E esse terceiro, ela mimou pra caramba. E no caso, o terceiro é o irmão que a gente já conheceu. O do meio, ele é o mais responsávelzinho assim e o menos traumatizado. Meio que é isso, que ele cresceu solitário. E daí tem uma treta que a Luela só sabia da rainha humana, que a rainha humana não pode ser mostrada até a coroação. Depois disso, ela pode ser vista por outros elfos. Só que isso também vale pro rei elfo. E ele ficou o tempo todo que ele cresceu dentro do castelo sem ninguém ver ele, a não ser os servos do castelo, que é tipo só os protagonistas, então tipo é realmente bem solitário. E daí ele cresceu esperando, e daí vem ter todo um trauma ali, porque ele ficou o ano passado inteiro esperando pela noiva dele, que nunca apareceu. E daí, tipo, a primeira vez que ele saiu do palácio foi para atravessar o véu dos desvanecer para encontrar a noiva dele à força. Mas e daí, esse momento é pra gente ficar, oh meu Deus, coitado, ele cresceu sozinho. E daí eu não ligo. É tipo, todo um melodrama, mas tipo, meio Não forçado. é trabalhado Não é suficiente. bem escrito. É meio que você vê qual é a função, mas eu não consigo me sentir disposta a dar meus sentimentos a esse personagem. Complicado. Daí, nesse jantar, eles meio que vão começar a se entender. E daí eu tenho um problema que é... Que é o Ted batendo na porta. Não, ele tava batendo, ele passou por cima da caminha da Berna. Daí eu tenho um problema que os poderes da Luela sempre vão ser mais explorados.
e o poder do rei elfo vai ser muito, muito pouco explorado. Só que o livro toda hora vai querer me meter que esses dois são igualmente importantes, porque os dois têm que manter o equilíbrio, por isso que tem essa porcaria dessa tradição do rei elfo com a rainha humana. Só que, assim, o poder da rainha humana explicado, o poder do rei elfo não é explicado. Os deveres da rainha humana são muito bem explicados e colocados como um fardo, e os deveres do rei elfo são colocados, tipo, é algo que volta e meia eu tenho que fazer, mas, tipo, eu já estou acostumado, então não tem o mesmo peso. O Eldas muitas vezes vai falar só que, tipo, ele vai mostrar que ele é meio triste, mas ele parece que não se importa de ser o rei elfo. Ele cresceu para isso, tudo mais, até tem um momento que a Luella pergunta: se você não fosse o rei elfo, o que você faria? E ele não sabe responder, ele fala, tipo, não, eu sou o rei elfo, ele tem esse problema, só que não é bem explorado. Tipo, ele cresceu com a cabeça dele que ele só tem que ser o rei elfo. Ele não precisa de outra personalidade, ele não precisa de hobbies, ele não precisa de mais nada, a não ser servir o povo dele. Então tem esse problema de personalidade dele que também não vai ser explorado. Então isso me pega. Os poderes dele são vagos. Tem um momento que ele vai explicar que ele consegue dar o salto do desvanecer, que é um poderzinho de teletransporte. Porque ele controla o desvanecer, porque ele é o rei elfo. Só que daí a gente descobre que o irmão dele também consegue fazer isso. E daí qualquer pessoa da família real consegue fazer. Só que daí às vezes parece que não é algo dele em si, sabe? Parece que todos os poderes que o Eldas usa não são poderes do rei elfo, e sim poderes de um elfo normal. E daí que entra o problema da descrição, que nunca me explica se isso é normal de todos os elfos, é algo que só o Eldas faz, nunca vai me explicar. Tá. Chega um momento que a protagonista e a amiga da protagonista resolvem que é uma boa hora fazer compras. Só que a protagonista não pode ser vista por todo aquele problema lá da coroação. O que acontece? A amiga da protagonista dá a ideia delas irem fazer compras para comprar os móveis do apartamento. Eles chamam de apartamento, mas é o quarto e a antessala dela. Ela meio que tem um quarto onde fica só a cama e tem meio que uma salinha que vai ter a mesa de estudos, um sofazinho. E daí vai ter todo esse momento e tal. E daí as duas resolvem sair. É nesse momento que a amiga da protagonista fala que ela tem que esconder o cabelo e usar óculos. E é o único momento que vai ser citado que todos os elfos têm a mesma cor de olho. O exato mesmo tom. Só que assim, nesse determinado ponto, dá a entender que, tipo, tem várias cores de tipo, personagens e daí, na verdade, não tem. Nunca é descrito os personagens que não importam, entre aspas, tipo, a amiga da protagonista é descrita só como uma mulher de armadura, o melhor amigo que vai ser o amigo legal é descrito só, tipo, como o elfo ali que cuida das coisas ali da botânica, tipo, não é muito descrito. Isso atrapalha muito na hora de ler. Daí tem elas indo pra cidadezinha e esse momento me pega, assim, que parece que ela tá andando em qualquer cidade normal. Tipo, se eu estiver andando numa cidade grande à noite, parece. Se eu estiver andando aqui na minha cidade, não sei, a tradição de outras cidades, mas aqui, tipo, todo sábado tem a minha cidade faz uma feirinha aqui na rua de cima, e daí fecha uma rua, e daí vende um monte de coisa. Geralmente a gente compra pastel, porque fica gostoso. Então, tipo, passa muito essa ideia, ao mesmo tempo que parece ser uma cidade grande, que você pode ir em qualquer loja, e daí, tipo, a cidade grande geralmente tem a noite mais movimentada. Eu não lembro o horário que elas dão um rolezinho. Eu acho que era ao atardecer. Não lembro. Detalhes, né? Não importa. E daí elas, tipo, vão comprar, sem brincadeira, massa frita no palitinho, recheada com queijo. Elas compram e daí a melhor amiga da protagonista fala que eu sempre que estou patrulhando compro alguma coisa assim. Só que daí tem um problema. Ela diz que toda vez que patrulha, compra um negócio desse. Só que também isso acaba atrapalhando o momento que a protagonista escuta a conversa separada, tipo, escondidinha, porque mostra que ela é guarda-costas / general / mão direita do rei desde pequena. Então, que é o horário que ela patrulha a cidade? Quantos elfos tem nessa cidade, a capital dos elfos? E daí tem só ela, é a amiga da protagonista, que vai ficar fazendo a vigia, sendo que ela era pra proteger só o rei, depois ela é baixado de nível pra proteger só a rainha. Tipo, por que ela estaria patrulhando a rua, meu Deus?
Enfim, elas vão comprar um móvel. E daí o marceneirinho ali vai ficar bem de boa e tal, tipo, de esconder a verdadeira identidade da cliente dela. Daí ele vai lá, tipo, ela vai lá no catálogo, escolhe uns móveis bem normaisinhos, bem baratinhos, ela vai lá, tipo, esse aqui que é normal, esse aqui, essa mesa, esse sofá, tipo, ela escolhe bem aleatoriamente. Eu achei que seria um momento de garotas fazendo compra, sabe? E daí teria uma baita descrição, só que eu esqueci que eu tava lendo esse livro. E daí a descrição é tipo, eu escolhi os móveis do catálogo e daí saímos. Eu espero demais esse livro. É que elas vão dar um rolezinho na cidade. Nisso, a protagonista vai ver o irmão do rei elfo em um beco. E ela fala que ele parece estar virado na cachaça, só que com outras palavras. E daí ela até fica meio preocupada, porque parece que ele até não está mais bem assim acordado, parece que ele só está sendo segurado pelos amigos. Ela fica, estranho, suspeito, ele é irmão do rei e está fazendo essa farra aqui neste lugarzinho que aparentemente parece ser da quebrada, sabe? Eu não sei por que a amiga da protagonista está guiando a protagonista para essa área, porque não é descrito aonde que ela está, fala que é a cidade. Só que parece que elas estão andando, tipo, tem uma movimentação aqui, daí tipo, elas estão andando numa ruazinha paralela aqui que não tem movimento nenhum, parece. Elas estão, tipo, tem as lojas, tem aquela ruazinha que passa atrás das lojas. Parece que elas estão andando ali. Não faz sentido elas estarem andando ali, mas parece. E nisso a protagonista vai encher a cabeça nossa falando que viu algo suspeito. E no caso, é a amiga bonita que parece líder de torcida, ali fazendo negócios com um férico. E ela, tipo, a protagonista nunca tinha visto um férico, mas ela fala, olha, meu Deus, um férico. A protagonista nunca viu um férico, ela deveria falar ali. Elas são estranhos desse jeito também? Não sei, ela não fala, oh meu Deus, um férico? Todos os féricos são assim? Ela nunca tinha visto férico. E daí ela fala, tá fazendo uma transição, ele tá passando alguma coisa pra ela. Ela acha suspeito. O problema é que ela vai ficar guardando isso pra ela. Ela acha isso suspeito. Logo depois disso, o férico vê ela e tenta capturar ela. Ele meio que coloca um pano embebido de alguma substância élfica que vai pra dopar ela, só que ela segura a respiração. E daí ele acha que ela já adormeceu, ele tira, ela respira e tal, ele não vê. E daí ela tenta fugir, ele tenta levar ela, ele voa, ele é acertado e tá em todo esse momento de drama. Me irrita pra caramba esse momento. Por quê? O cara para de voar porque ele é atacado pelo lobo dela. O lobo dela vê que ela sente que ela tá em perigo, parece que ele fareja que ela tá em perigo e vai atrás dela. O cara era jogado pra longe, ela tá a salvo. O lobo vai lutar contra esse cara. Tá só ela, o cara e o lobo. 2 contra 1, só que ela é inútil, então 1 contra 1. O lobo e o cara estão pé de igualdade. O lobo começa a ser acertado na cabeça até o lobo estar no chão. A protagonista fica, oh meu Deus, pare com isso. Bem protagonista mesmo. E daí chega o nosso elfo pra salvar o dia. Ele vai lá, salva ela, tipo, dá um jeitinho no cara, segura o cara. E daí, o Eldas claramente iria matar esse férico. A nossa protagonista faz o quê? Isso aí, ele machucou meu cachorro, mata mesmo. Não, ela fala, por favor, Eldas, não machuque ele. Eu fiquei com a raiva dessa protagonista na hora, porque o cachorro dela tá no chão. O cachorro, depois, nessa cena, tipo, o Eldas, ela, tipo, tira ela do teletransporte élfico dele e depois pega e leva o cachorro no colo. E ela, o cachorro não tá se aguentando de pé e ela fala que não pode matar o cara porque ele não fez nada demais. Ai, mano, o cara tava pronto pra matar ela, tava pronto pra sequestrar ela. Quase matou o cachorro dela e ela fala, ele não era mal. E daí eles vão dar uma desentendida porque o Eldas vai sim matar esse cara. E daí eu vou dar ponto pro Eldas. Porque tá certo, o cara tava lá pra matar. Ou matava a rainha, ou matava o cara. Tipo, deixava ele matar a rainha ou matava o cara antes dele matar a rainha. Ele vai lá e protege ela. E ela fica brava. E eu tenho toda a razão pro Eldas, porque não tem motivo pra ela estar brava com ele, porque ele... Meu Deus do céu, eu até esqueço como falar de tão raiva que eu tô. Coitado do cachorro, ele vai ficar no chão por alguns capítulos. E ela fala, não era necessário derramar sangue inocente. O cara não era inocente.
tá? Daí vai ter meio que, ai, você não deveria ter saído, não sei o quê. E daí ela vai falar que não podia ter, tipo, não brigue, por favor, com a tua melhor amiga, basicamente. E daí ele fala que não vai brigar mesmo, né? E daí é um momento que a protagonista deveria falar, mas não vai falar nada. Ela vai guardar no coraçãozinho dela. Que é ela ter visto a amiga líder de torcida que ela tava fazendo alguma transição suspeita com esse cara que depois tentou matar ela. E daí, ela, em vez de falar que viu algo suspeito, uma transição suspeita, ela fala, ai, eu acho que eu vi ela no beco com esse cara um pouco antes. E daí, aí que a gente vai descobrir que ela é meio férica. E daí ele fala que faz sentido ela estar conversando com féricos porque ela é meio férica e às vezes pode se sentir meio solitária nesse mundo só de elfos. E daí a protagonista tá tipo, mas eu acho que vi alguma coisa. Ele fala que vai pesquisar, só que daí, tipo, não tem nada sobre ela, a não ser essa coisa que a protagonista viu. A protagonista vai abrir o bico? Não vai. Beleza. A protagonista vai estudar lá na... Eu esqueci de novo o nome da parada onde tem planta e efeito de vida. Estufa. Obrigado. Ela vai lá estudar na estufa os diáriozinhos da rainha. Nisso ela tá indo estudar, chega o irmão do rei, o Harry, acabado, virado na cachaça. Não tá se aguentando de pé. E daí ele fala que não é só bebida. Tem uma outra coisa. E daí ela pede o que é e ele diz que não vai contar nada. Ele só pede ajuda dela, ela vai lá e mistura umas plantas e dá pra ele beber. E ele tá de boa, ele consegue sair de lá andando. E daí ela só fala que não vai contar nada pra ninguém. Mas esse evento vai se repetir em outro momento, em um momento que a protagonista e o Eldas estão já se dando bem. Bem na medida do possível. E daí se eu não me engano, é um amigo leitor. O amigo leitor tá carregando o Harry já não tá mais meio consciente. E daí ele pede, tipo, o amigo leitor do Harry fala, ele pediu pra mim levar ele pra você e você saberia o que fazer. O Eldas tá bravo, porque é o irmão dele e ela não contou nada que ele tava passando mal em algum momento. E daí ele se sente meio traído pelos dois. Ela fala, tipo, beleza, tudo bem, eu cuido dele. Ela cuida e tudo mais, e ele pede o que aconteceu, ela não vai falar nada. Depois a gente vai descobrir o que está acontecendo, e daí é mais um dos pontos que parece muito que eu estou lendo alguma coisa de faculdade. Por quê? Harry está usando um tipo de ilícito. Pozinho. E é um pó élfico. Que ele vai explicar depois, eu dei tanta risada na hora que eu tava lendo, porque é elfo usando pó. Ele explica que ele não quis usar, mas acabou usando um pauzinho chamado vislumbre. O vislumbre dá um vislumbre dos elfos com a sua imortalidade. E isso é uma parada que vai ser citado agora e vai ser completamente ignorado. Que é, os elfos já foram praticamente imortais, igual elfos na mitologia. Elfos são basicamente criaturas quase angelicais. Eles existem desde o começo e estão existindo até hoje. É basicamente isso que é um elfo. É um anjo sem asa. E daí ele fala que consegue ver o vislumbre da vida eterna que os elfos deveriam ter, mas depois do acordo eles deixaram de ter. E daí é isso que o vislumbre faz, né? Isso. E daí é isso. E daí ele meio vira virado na cachaça por causa desse pó. A protagonista pede depois pro Harry não usar. Ele fala que não queria nem usar desde a primeira vez, mas ele vai tomar cuidado. Tá. Ok, eles começam a se dar bem, beleza, vai lá, capítulo passa e tal. E a protagonista tá tentando encontrar alguma forma de resolver essa tradição milenar. E daí, tem um momento que ela tá tendo que fazer o vestido de coroação dela. Beleza, ela tá lá. Ela tá fazendo isso? Porque ela tá fica meio, não sei por que eu tô gastando o tempo dessa costureira. Mas daí ela fala que... não é ela que tá fazendo. não é ela que está fazendo. É uma costureira que foi chamada pra fazer o vestido dela. Caso tenha ficado confuso, que aparentemente ficou. E daí ela tá, tipo, num lugar ali com uma janelona e tal.
E daí ela tá ali analisando todo o local e ela vê que tem uma estátua no meio que ela não tinha botado tanto reparo porque a última vez que ela viu estava coberta de neve. Mas é uma estátua da primeira rainha humana e o primeiro rei elfo. O rei elfo tá de pezinho, olhando a rainha humana tá ajoelhadinha. E daí ela fala, nossa, é pra mostrar que tipo, a rainha humana tem que obedecer o rei elfo, não sei o que. Ela acha tudo uma bobeira. Só que depois ela vai botar mais reparo nessa estátua e parece que a rainha humana tá fazendo outra coisa. E não se curvando ao rei elfo ou coisa assim. Parece que ela tá fazendo alguma outra coisa. E daí vai ficar por essa. Tá. O que é alguma outra coisa que a gente pode saber? Dá pra saber, ela tá cavando o chão. E daí a protagonista vai ficar estranho. Ela já tem todas as peças, eu já tinha somado todas as peças desde que ela já tinha lido pela primeira vez. Ela viu uma planta, que só existe no reino das criaturas mágicas, que parece uma semente, e eles falam realmente que eles tiveram que descavar e não sei o que lá, e reencontrar essa semente. E daí vê a primeira rainha humana cavando alguma coisa no chão, tipo, como se fosse enterrar alguma coisa. E ela não soma 2 mais 2 pelo resto do livro. Ela vai somar, tipo, praticamente no último capítulo. Acho que faltando 3 capítulos pra acabar, ela vai se tocar. Eu acho que é isso. Beleza. Tempo vai, tempo volta. Eles estão nessa, tipo, ela tenta ler todos os livros e tal. Nisso ela vai dar um rolê à noite. Em uma sala que é a sala dos móveis das rainhas. Antes dela fazer toda essa parada de pedir pro marceneiro fazer os móveis, ela pensou em ir até a sala de depósito do castelo, que tem uma sala de depósito onde é colocado todos os móveis das rainhas humanas anteriores. E é bizarro, eles não fazem nenhuma outra coisa com aquelas madeiras, só tá lá atacado. Não tem motivo. Elfo deve ter um apego com o móvel que não é explicado. Deveria ser legal explicar, tipo, os elfos, tipo, mas isso aqui é da minha tataravó, não sei, você não tá usando, mas é da minha tataravó, não pode, sabe? Parece muito isso. Elfo parece muito apegado às coisas. E daí, ela vai lá, e daí ela vai, tipo, ela até nega porque ela fala que é como estivesse desrespeitando o túmulo de alguém. O que ela andou fazendo na faculdade, eu não sei. Mas daí ela volta lá e ela diz que talvez tenha alguma outra pista de alguma coisa que ela pode pesquisar. Porque ela já, nesse momento, ela já leu os diários de todas as rainhas humanas pelo menos 2 vezes. Nossa, quanto tempo que ela tem livre, hein? E o Eldas também tá lendo esses diários. Por causa que não é um diáriozinho, é um diário, é um diário de da 100 vida. anos. Cada diário vai ter 100 anos de idade. É pra ser um baita de um livro. E daí ela fala, eu já E não é um livro. Não é um livro. Façam as contas. Eu esqueci de há quantos anos que tá o rolê acontecendo. Tá há 3.000 anos e ele só não tem os 5 primeiros. É muito livro. É muito livro. E daí ela fica, mas eu já li, não sei o quê. Tem uns momentinhos que até que é fofinho. Dela e do Eldas no mesmo quarto, lendo e tal. Até tem um momento que o Eldas acaba adormecendo, só que tem um problema. Eu nunca sei quando o Eldas está ou não de coroa. Nunca é descrito. Parece que toda vez esse cara tá de coroa, ou seja, fica muito engraçado imaginar ele dormindo numa poltroninha. Ela fala até que ele tá com a perninha encolhidinha e não sei o que, meio com frio. Ela vai lá e cobre ele. E daí parece que ele tá de coroa. Eu imagino a coroa dele realmente, tipo, tortinha assim. Só que nunca é citado se ele está ou não de coroa nesses momentos. Tem uns momentos também que, tipo, eles vão estar numa cabaninha, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Não sei se ele está ou não de coroa. Nunca é citado se ele está ou não de coroa, a não ser no momento que aí ela vê ele pela primeira vez, porque tá descrevendo ele inteiro, e depois na segunda vez que eles dois estão jantando junto. Fora isso, nunca é citado se ele está ou não de coroa. Isso atrapalha. Tá. Tô ficando rouca. Ai, copinha, ratinho. Tá. Nesse momento que ela tá vagando ali pelos móveis das rainhas humanas anteriores, ela vai descobrir um móvel que ela vai tentar abrir a gaveta e o móvel desmancha para vira pó. Nossa, que móvel bom. Bom pra caramba. Nisso ela tenta ver se tem... Ela insiste, sabe? Se vai ter alguma coisa lá. Ela não vai procurar alguma outra coisa. Ela não fica... Ai, meu Deus, destruir isso aqui e não sei... Não, ela simplesmente... Vou procurar pra ver se tinha alguma coisa na gaveta.
E tinha uma caixa de metal. Ela fica, massa, ela pega a caixa de metal e volta pro quarto. Ela poderia ter, ela só olha esse móvel específico. É engraçado pra caramba, porque parece que ela tá indo direto pra um ponto. Porque ela, ela vai lá, parece casa abandonada que tem os panos em cima, que eu sempre vejo só em filme, eu nunca vi uma casa com esses panos. Mas daí, ela vai lá, tira o pano de um, ela vai lá, tira o pano de outro. Daí ela vai lá e vai andando até ela chegar no que ela quer, ela tira o pano, daí ela abre a gavetinha, ele desmancha, e daí ela pega, vê se tem alguma coisa no meio do pó, e daí ela se dá por vencida e volta pro quarto dela. Ela não tenta ver, nossa, esse aqui tinha uma caixa de metal, vou procurar se tem alguma outra coisa nos outros móveis. Não, ela se dá por vencida. Se tem alguma coisa, vai ficar assim. Ela volta. Nisso tem... Na gaveta seguinte tinha explicação sobre como vencer as coisas. Sabe, manual. Isso. Mas ela não procurou. Poderia, né? Seria engraçado. Nisso dessa caixinha de metal... Se o Eldrick fosse lá e mostrasse pra ela, tipo, olha, aqui tem aqui nessa outra gavetinha engraçado de baixo, sabe? O Eldas não sabe da existência dessa sala de depósito deles. Como? Ele não sabe. Tem várias salas que a Luella vai mostrar que tem. Ela fica tipo, você mora no castelo desde que nasceu. Você saiu desse castelo em 2 momentos. 3 momentos. Um pra me buscar, outro quando eu fugi, você foi me buscar, e outro quando eu quase morri, você foi me buscar. E daí ele viveu... Não, não tem um momento... Mano, ele deveria ser uma criança muito calma. Pra não ter ido em todos os lugares do castelo, porque ele cresceu no castelo. Não tem esse momento, não entra na minha cabeça essa criança não fugindo dos cuidadores dele e indo se esconder em algum lugar. Criança comportada? Não pode ser assim. Ok, beleza, ela vai mostrar, e daí ela abre a caixinha, tem um diário velho e um colar com um pingente feito de madeira. Daí ela diz que passa a mão e sente memórias que ela não consegue nem entender, nem nada. Ela fala que parece um lápis, mas ela não entende nada. Ela vai mostrar pro Eldas. O Eldas fica, tem uma sala dessa? E não sei o que, ele não sabia do próprio castelo. Quem dirá do reino. E daí... Não botei fé. Não botei fé. E daí ele faz uma parada que ele já tinha feito antes, mas parece que serve só pra esses momentos, que ele vai lá e duplica o diário. Que ele fala que é só saber o nome da coisa, e ele pode fazer qualquer coisa com essa coisa se ele souber o nome. Então ele pode duplicar esse objeto. E daí ele faz isso pra manter o original preservado, porque o diário é velho pra caramba. Nisso a Luella vai ficar, eba, legal! E daí, eles até podem ler ao mesmo tempo. Ele pode sempre fazer cópias. Então ela vai lá, lendo. Ela descobre que esse é o diário da primeira rainha humana, que eu não lembro o nome. Mas é a primeira rainha humana. E daí ela vai lendo e tem muita coisa e não sei o que. E daí ela vai anotando no caderno novo todas as informações que ela acha importante. E ela fica, yeah! Tá. Nesse momento, minha voz tá falhando. Eu quero terminar! Esse momento. Nesse momento, eles vão fazer uma viagemzinha. O que acontece? A coroação deles vai ser daqui 2, 3 semanas. Por aí. 2, 3 semanas. E daí o tempo tá acabando. O Eldas já se deu meio que por vencido. Falou lá, beleza, a gente tem reino pra cuidar. A Luella tá vamos dar todo o gás final nesse momento. Só que daí, pra coroação, o irmão do meio do Eldas não vai conseguir ir na coroação. Por motivos de ele é muito bem casado e a esposa dele tá grávida e tá pra quase nascer a criança. Então, meio que vai nascer praticamente junto, e daí ele quer ficar junto da esposa. Ele é muito gente boa. Se o Eldas tivesse essa personalidade, me cativava. Mas não, é o irmão dele que vai aparecer em 3 capítulos e vai ser esquecido. Ok. Eles vão visitar o irmão onde ele mora. Ele mora na cidade extremamente perto do Reino Férico. Então, tem os elfos aqui, tem uma muralhazinha que separa os elfos dos féricos. Ele mora nessa cidade que encosta na muralha. Mas eles falam que vão viajar, e daí ele fala que vai fazer uma pausazinha em um outro lugar. O que é? Eles vão de carruagem, que a protagonista descreve como carro, que eu achei,
Quão tecnológica é a vida dela, eu não sei. Ela nunca descrito. Aparentemente é uma cidade pequena porque nunca descrito um carro. Mas quando ela vê uma carruagem, ela sabe que é um carro e parece que ela tá descrevendo um carro. Tenho tantas perguntas. Elfos são tecnológicos o suficiente para criar carros, tipo, movidos a gasolina? Gasolina élfica? Porque parece muito um carro, não parece carruagem. Parece um carro. Problemas. E daí ele fala que vai uma viagem de um dia. Nisso eles aproveitam para ir lendo. Eles vão lá, até viajam um dia, e eles vão para uma cabaninha. Tá? E é a cabana da Rainha Humana. Aí, o quê? Eles construíram essa cabana há umas 3 rainhas anteriores. Eles foram lá, trouxeram várias plantas do reino humano, o que me inculcou pra caramba, porque teve todo aquele rolê explicando que todas as plantas que existem de um lado existem do outro, tirando a planta coração lá. Então, pra que trazer plantas extremamente do reino humano? Ele vai dar uma explicação falando que isso ajuda ela a recarregar. Só que ela é rainha da natureza, ela é a rainha da primavera, ela é a vida em pessoa, não é só ela ficar no meio do mato e vai recarregar igual. Porque pra mim é. Ele fala que não tem nada a ver, que ela precisa do mundo humano, mas se tem tudo igual, tipo... Tá vendo? Problema. Beleza, eles vão ficar nessa cabaninha por um tempo. E daí ele vai meter que tem uma única cama. Rapidão. Minha cabeça tá... Quando você for fazer o vídeo, né, desses tem descrição. Apresentação, isso, aquilo, cachorro que atrapalhou. Não os muitos comentários de Andréia. Não muitos comentários, a Andréia tá bem calada. Eu tô me sentindo num monólogo aqui, tá? Tá tudo bem, eu nunca falo tanto. Eu sou eu que escuto sempre. É caótico isso. Enfim, eles vão na cabaninha, essa cabana vai servir para o único propósito de... tem uma única cama e nós somos 2. Eu vou dormir no sofá. Ele fala isso. Não se preocupe, eu vou dormir no sofá. E ela olha, tipo, o sofá é pequeno e você é alto. E ele fica, tipo, não tem problema, você que tem que dormir bem, porque você que tá cansada. E daí ela fala que eles vão ficar variando. Então tem uma noite que era pra ser a cena romântica, esses dois são 2 malos, os 2 já são casados. Os 2 já se beijaram nesse determinado ponto, os 2 já se beijaram, eles já se dão bem. E daí, os 2 não querem dar o passo, sabe? Então nesse lenga-lenga que eu detesto. Calma, sua voz já tá ruim. Ela tá... Ok. E daí vai ficar o quê? A Luella vai dormir uma noite na cama, ele vai dormir no sofá, e daí na noite seguinte ele vai dormir na cama e ela vai dormir no sofá. Eles estão nesse negócio pra não ficar ruim para ninguém. Nisso ela vê que o Eldas está mais do que feliz estando nessa cabaninha. E daí a gente descobre que ele já foi lá na infância. O que me quebra de novo, porque falou que ele nunca saiu do castelo. A primeira vez que ele saiu do castelo foi pra buscar ela. E depois a gente descobre que não. Quando a rainha humana anterior saía do castelo e ia pra lá, ele também ia junto. Não explica. E daí, tipo, tem esses furinhos que me atrapalham pra caramba. E daí, ele acabava passando tempinho ali. Nesse momento, a gente vai ver o lado mais felizinho, assim, do Eldas, que é ele tendo uma vidinha meio caseira, e ela acha fofo, porque, tipo, ela acorda e ele tá cozinhando. E, de novo, eu imagino ele com a coroa meio virada, porque parece que ele sempre tá de coroa nesses momentos, e nunca diz se ele está ou não usando coroa. Diz que ele está com uma roupa mais confortável. Mas... não diz se ele está com coroa, não. Diz que ele só está com uma roupa normal, meio os bracinhos, tipo, as manguinhas puxadas pra não atrapalhar ele fazer comida, mas não diz se ele está com coroa, não. Diz que é uma roupa meio, tipo, mais caseira, mas ainda assim o formal dele. Mas ainda assim não diz se ele tá ou não de coroa. Isso... hiperfoquei. Foi mal. Ok, ele cozinha, os 2 ficam felizes. Eles vão beber um vinhozinho élfico. Eles ficam, vinhozinho. E daí vai descrever que o tempo aqui foi massa. Nesse momento que eles vão viver realmente como marido e mulher, eles vão, tipo, ir bebendo, e uma garrafa foi pouco, vamos pegar mais uma, e vamos ir bebendo. E daí, a última vez que eles beberam junto foi naquele jantar. Eles beberam alguma bebida férica. E daí eles acabaram beijando. E daí eles ficaram bastante tempo naquele lenga-lenga que não, eles não se gostam. E sim foi o álcool falando mais alto. Os 2 se gostam. E daí agora eles estão bebendo. Só que agora é vinho élfico. E daí eles chegam à conclusão que eles são mais do que amigos.
Eles já são maridos. Eles já são casados. Então, tipo, isso me quebra. E daí eles vão ter a noite romântica, que não é nada descrito. É o famoso, eles se amaram a noite inteira. E daí eu tenho problema que esse momento, que poderia ser bem explorado, dos dois sendo bem felizes, que seria, tipo, a calmaria antes da tempestade, é simplesmente pulado para a protagonista arrumando as malas e ela ficando brava porque ela não pode carregar as próprias malas, porque ela é rainha, então tem que ter servos fazendo isso. Nossa, eu não posso carregar peso. E daí ela reclamando isso na porta da casa, relembrando os momentos felizes dela jantando junto com ele, deles dois na piscina, que nunca foi descrito, só fala que ai, foi tão legal a gente nadando na piscina, que ela nunca descreveu. Eles foram lá, o Elda estava mostrando a cabaninha para eles. Cozinha junto com a sala, um sofazinho aqui, sobe o quarto. Não tem banheiro. Onde eles fizeram? Não faço ideia. E daí mostra um jardinzinho. Ele demonstrou tudo isso já. Aonde que tem a piscina? Ela só fala, ai, a gente aproveitou tão bem a piscina. Aonde tinha uma piscina, minha filha? Também mostra que tem, tipo, o desvanecer tá ali pertinho. Ele mostra, dá um rolezinho pra ela mais uma daquelas pedras e fala que esse é o fardo dele. Só que não é mostrado como um fardo igual é pra Luella ser rainha humana. Beleza? Nisso vai ter mais uma viagem de um dia. E daí eles estão todos alegrinhos, felizinhos, uhul, iê, iê, pra cidadezinha lá onde o irmão dele tá. Vai chegar lá, eles vão estar felizes. Vai ser o reencontro da família, vai ter lá a esposa do irmão dele, que elas se dão super bem, ela é super gentil, ou mulherzinha legal, que alfa legal, mano. Aí ela aparece, tipo, em um capítulo, eu fiquei... Ela é, tipo, uma personagem rasa igual aos outros, só que ela aparece por um capítulo, então dá a falsa impressão que ela é bem trabalhada. Mas ela é rasa igual todo mundo. E... bonitinho. E daí ela aparece e tudo mais, eles estão super bem, só que eles estão achando estranho, porque o Harold e a mãe dos três, que é a pessoa insuportável que é, que eu não falei muito dela, mas ela é bem insuportável, tipo, tem uns momentos que a Luella vai cuidar do Harold, e daí ela chega a rainha... Não é Rainha Mãe o nome dela? Acho que é o nome dela, o título que ela recebe é Rainha Mãe, alguma coisa assim, Elfa Mãe, enfim. Ela chega lá e fala, o que essa humana tá fazendo aqui? Vaza daqui, minha filha. Ela que tá cuidando do filho pro filho dela não morrer. E ela, tipo, vaza daqui, humana. Nada que você possa fazer, algum médico elfo não possa, sabe? Tipo, e daí que você controla a vida? Vaza. Então ela vai ser bem insuportável, vai ser nesses momentos que a Luella vai falar, não, eu tenho que ser legal porque ela é mãe do meu marido. Mas daí essa mulher só atrapalha. Ok. E daí tá sentindo, eles estão sentindo a falta porque eles já deveriam estar ali, tipo, desde que eles. Até eles deveriam ter chegado antes deles, mas eles não estão. A Luella fica. Iapá. Daí vai ter passar a noitezinha lá, ou vai ficar ela e o Eldas no mesmo quarto, e o Eldas fica, ah, a gente é marido e mulher, né? Tipo, nem corrigir eles. Ela fica, e se amaram novamente? Ok, o que acontece? Eles vão no meio da noite. Aparentemente é no meio da noite. Só que a cena nunca é descrita, tipo, ai, eu tive dificuldade de enxergar, sabe? Não tem esse problema. Então eu acho que já tava de manhã. Mas aparente que ele já tá, tipo, eles já foram acordados, então parece que foi no meio da noite. E daí? Recebe um cavaleirinho, chega lá correndo e avisa que houve um acidente e a carruagem do irmão do rei e a rainha foi pego. E daí vai o quê? Eles poderiam mandar outros guardas, porque obviamente foi um ataque à família real. O que acontece? O rei e o irmão do rei, que sobrou, vão, vão fazer o trabalho que os soldados deveriam estar fazendo. Soldados figurantes que não se, ninguém se importa que eles fossem morrer ou não. Mas vão lá os protagonistas, porque só temos protagonistas aqui. O orçamento estava curto. Daí vai lá e daí a protagonista se mete junto falando, eu vou ajudar sim. E ele fala, vai nada. E ela tipo pega uma, vai tipo no negocinho de botânica, pega umas plantas aleatórias, joga na bolsinha dela e fala, eu vou junto sim. E ele fala, vai nada. E ela fala, vou sim. Ele não insiste, eles vão junto. Eles dão aquele pulinho do desvanecer, que eu achei até esse momento, parecia que só o Eldas poderia fazer, porque ele tem o título de Rei Elfo. Surpresinha! O irmão dele também faz. Tá, que eles, tipo, têm o mesmo sangue, poderia fazer, mas parece que, tipo, ele só ganhou esse poder a partir do momento que ele recebeu o título de Rei Elfo, porque parece que é isso, mas ao mesmo tempo parece que não é, parece que qualquer um que tem sangue real faz.
O Eldas não é importante. Ele não é especial. Ele é como todos os outros elfos. Ok. O que é engraçado, porque, tipo, eles se teletransportam para exatamente aonde a carruagem foi interceptada. O que é bem engraçado, tipo, como é que eles sabiam que era exatamente ali? Não parece que tem um sistema de... E outra, não era perigoso? Não era perigoso, seu irmão acabou de ser enquanto falaram, ó, o corpo desses dois sumiu e não sei o que lá. Daí que tem o problema. Eles vão... Não sei como eles vão encontrar o corpo da mãe deles. Ele nunca é explicado como que eles encontraram. Mas daí fica, tipo, encontro lá uns guardinhas mortos e tal. E daí eles ficam, oh meu Deus, foi um ataque, lá. E daí o Eldas fala, vai lá, irmão, que eu não lembro o nome. Proteja a cidade, porque possivelmente é o próximo ataque. E daí a Luella que vai estar falando que o ataque não foi aqui. Ele vai falar, você não entende nada. Ela fala que sim, entende. Que isso aqui parece simplesmente montado para eles perderem tempo. E daí ele fala, realmente, você tem razão. E não é explicado por que ela acha isso. Ela só fala que, tipo, as pegadas estão todas na mesma direção e não sei, não faz sentido. Tipo, como se as pessoas estivessem indo na mesma direção, como, tipo, se eles tivessem um objetivo, tipo, não é assim que funciona. Ela fala que, tipo, isso aqui não faz sentido. E a gente é forçado a acreditar que não faz sentido. Ela não dá nenhuma prova falando que o que ela tá falando é o correto. A gente é forçado a acreditar. E isso atrapalha. Ela não tem, tipo, nunca é mostrado que ela investigando algum mistério, eu não sei, eu tenho que desvendar como deixar de ser tipo, não deixar que tenha outras rainhas humanas. Beleza, é o objetivo dela, porque ela tem um objetivo forte pra isso. Mas nunca foi mostrando ela resolvendo, tipo, um mistério de assassinato. E daí ela chega aí, não, essa cena aqui foi forjada. Ela acabou de chegar. E ela dá uma de Sherlock Holmes. E daí o Eldas fala, nada a ver, você não sabe o que ela tá falando. E daí, tipo, ela aponta uns negocinhos que não faz o menor sentido na minha cabeça, e daí a gente é forçado a acreditar. Beleza. Daí... eles vão pra um lugar e daí, tipo, tem um problema chamado os féricos têm uma fraqueza, que é a água doce. E daí ela fala que o ataque... ela fala também que o ataque não poderia ser porque tá chovendo. E daí eles falam que obrigatoriamente tinham que ser féricos. Nenhum momento passou pela cabeça deles que poderiam ser elfos revoltados. Nunca passou. Nunca passou que pode ser alguma das outras raças ali. É sempre problemas féricos. Eles apontam, tipo, féricos são maus. E não sei o que. E daí eles não... Por quê? Porque eles são maus. Porque eles nasceram maus. Porque eles são maus. Eles nunca tiram essa da nossa cabeça. A gente fica, é verdade, eles são maus. Porque eles são maus. Eles são maus. Ok. E daí, a Luella vai apontar, se eles não podem passar pela água, e a muralha acontece, tipo, tem a muralha aqui, e tem um riozinho passando por cima da muralha, que daí os féricos não passam. Só que tem féricos dentro do reino dos elfos, então eles passam de alguma forma. E a Luella que aponta isso, e não o Eldas, e o Eldas deveria já estar, tipo, noção de geopolítica básica, porque ele já governa há 1 ano sozinho. Coitado desse reino. E daí ele aponta, realmente pode ter alguma falha. Eles encontram a falha na muralha muito facilmente. Só que assim, eu precisei ler essa cena 2 vezes. Porque ela é mal escrita. Ele fala, eu encontrei a fenda, vou entrar e você fica aqui. E chama teu cachorro. Que no caso é o lobinho. Ela chama o cachorro. E parece muito que ele tá, tipo, entrando pela porta de trás de um bar. Parece isso. E eu fiquei muito confuso, tipo... Eles entraram de uma loja e descobriram que ele estava ali? Não, eles atravessaram para o outro reino. Sem nenhum guarda. Só o rei e a rainha, que são os dois alvos. Ai, meu Deus. Beleza. E daí, nesse meio tempo, enquanto eles estão lá, a protagonista fala que foi a líder de torcida, que é bonita, que vai ser amiga ali do Harold. E o Eldas fala que não pode ser ela. E ela vai ficar insistindo que sim, porque ela estaria aqui. Tem todo um rolê que essa personagem, ela vai participar de um circo que a primeira apresentação vai ser nessa cidade aqui, que eles estão. E daí ela fala que faria sentido, e daí o Harold parou pra assistir ela. Ele diz que é isso, e daí não foi um ataque, não sei o que. E ele fala que não faz sentido, não sei o que. Nesse momento que ela vai falar que ela viu a guria comprando alguma coisa suspeita e possivelmente ela que fez o Harold cheirar pó. Olha só. E daí o
Eldas fica bravo com ela, falando que ela não contou nada, ela vai ficar que não poderia contar, e não sei, ela poderia ter contado. Isso ajudaria muito, mas ela guardou pro coraçãozinho dela. Beleza? Ele fala, você fica aqui. Ela vinha chateada porque ela não contou nada. Ela fica 2 minutinhos parada. E daí fala, eu faço o que eu quero, vamos atravessar Doguinho. Eles atravessam. Daí vai ter uns féricos ali, vai ter a guria que é a líder de torcida bonita, que realmente ela que tava por trás de tudo, falando, eu sou a vilã dessa parada. O Eldas fica, oh meu Deus, você fazendo uma coisa dessas, mas você é parente do rei atual férico, ela fica nada a ver e não sei o que, e ela não tem nenhum motivo pra estar fazendo isso. Porque a treta dos féricos é o seguinte, na hora da divisão das terras, uma parte da terra dos féricos ficou para os elfos. Só que atualmente os elfos moram nessas terras e não os féricos. Os féricos querem essas terras, só que essas terras atualmente só mora elfo. E daí tá uma treta política por causa disso, que não é nada bem explorado. Os féricos querem, os elfos não querem dar, e daí eles falam que tipo não faz sentido, daí todo um rolê que não é mal, que é bem mal explicado. E daí ela fala, não, porque eu estou fazendo isso defendendo os direitos do meu povo, e lá, 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 lá. Ah, o Harrow estaria amarradinho de alguma forma inconsciente. A rainha mãe? Não faço ideia. Não sei onde essa mulher tá. Depois eles só reencontram elas, tipo, eles já estão, tipo, todo mundo bem e elas estão se dando bem. Então, tipo, só que isso lá pra lá. Tipo, já estão de volta todo mundo no castelo. Eu não sei aonde que essa mulher tava. E daí o Eldas tá lutando e daí um dos capanguinha segura a Luella, obviamente. Olha só, a Luella foi capturada. É aquela cena típica dele pega e coloca a faquinha aqui no pescoço e fica, não, se envolve, não sei o que, e daí usar ela meio como moeda de troca, que ele não poderia fazer nada e vai aceitar qualquer coisa pra salvar a amada dele. E daí a Luella fica, não, você não sabe de nada. Ela pega poder do chão, só que daí tem um problema. O poder dela é dito que não enraizou o suficiente para chegar nos outros reinos. Só chegou aonde é a terra élfica. Ele ainda não, tipo, expandiu completamente. E daí, a terra dos féricos está fraca. Está como se fosse inverno. Essa protagonista maravilhosa tirou vitalidade da onde? Ela disse que colocou a mãozinha na planta e pegou, tipo, o poder da terra. E junto com isso, criou um monte de coisinha e pegou todo mundo, porque daí as plantas foram crescendo da terra, e pegou todo mundo e capturou todo mundo. Só que ela fala, tipo, ela olha pra terra e fala, nossa, eu descuidei da terra. A terra está toda seca. A terra já estava seca antes, querida. E daí o Eldas fica meio bravinho com ela e tal, fica... Tá, você não deveria ter lutado. De fazer. E daí eles pegam o Harrow e tudo mais. E daí o Eldas tá bravo porque ela não contou nada. E nisso ela tá de volta. Eles estão em uma chateaçãozinha, tipo, porque ele não contou nada e tal. E daí todo mundo volta pro castelo. Daí tem a treta. Ele volta por teletransporte élfico, ela volta por carruagem. Ela fica chateada porque tá voltando sozinha. E daí os dois, em vez de dialogar, vão ficar emburradinhos. Padrão. Ok, ela vai voltar na carruagem, vai ficar chateadinha, vai ficar lendo e vai falar, eu encontrei a solução para tudo. Por quê? Em um momento que eles estavam falando sobre a diferença das raças, vou falar que os féricos são importantes porque é daí que descendem os humanos. Se liga na treta. Os féricos criaram as Naiades e as Naiades acabaram trazendo a vida aos humanos. Então, faz sentido que os poderes dos humanos sejam mais próximos com os poderes dos féricos do que os poderes dos élficos. Só que como ela só conviveu com elfo, ela não entendia os próprios poderes direito. Só que daí é explicado que os poderes féricos são a partir de ritomancia, ou seja, a partir de rituais. Só que não faz o menor sentido com o que a gente já viu a protagonista fazendo usar os poderes delas. Tipo, o poder dela não parece ser um ritual. Tipo, ela precisa manter o equilíbrio. Pega uma planta, tira a vitalidade da planta, coloca a vitalidade em outra coisa. Pega o poder curativo, manda pra outra coisa. Pega o veneninho, manda pra outra coisa. É isso que o poder dela é manter o equilíbrio, tirar de algo, colocar em algo. E daí ela fala que é igual a ritomancia e não sei o que. E eu fiquei, não tem nada a ver, minha filha, você tá tirando a informação do bumbum.
Enfim, ela fala que faz completo sentido. Ela volta pro castelo. E daí ela termina de montar as peças e fala tudo, faz sentido, eu já sei exatamente como terminar e eu ser a última rainha humana. Ela vai contar isso para o Eldas. O Eldas vem e mete aquele diálogo que toda e qualquer adaptação da Bela e a Fera vai falar e me irrita. É o momento que todo mundo era só falar, era só conversar. Por quê? Os dois estavam nesse lenga-lenga e eles não podem se apaixonar pelo seguinte fato. Os dois não sabem o que vai acontecer caso eles quebrem esse ciclo de rainhas humanas. Eles não sabem se, caso quebrar o ciclo, a Luela consiga ou não voltar para casa dela. Eles não sabem se vai ser igual uma rainha humana e ela vai ter que viver junto com os elfos, ou se ela quebrar isso, ela vai poder voltar. Então eles estão meio nesse lenga-lenga que eles não sabem também se ela for, tipo, atravessar, ela descobre que ela vai precisar atravessar pro reino humano para manter o equilíbrio. E daí eles não sabem se ela atravessar, ela vai conseguir retornar. E daí eles estão todos nesse lenga-lenga que eles não podem ficar juntos, porque eles não sabem se eles vão conseguir ficar juntos. Sendo que estão o livro inteiro falando que qualquer coisa que nós insistimos, conseguiremos. Basta você querer. E daí eles metem essa que não adianta você querer nada não. Às vezes pode simplesmente não acontecer. E daí vem a pergunta fatídica do Eldas perguntando para ela se você me ama e ela não responde. Por motivos de ela sabe, ela ama, os dois estão vivendo como marido e mulher. Olha só, porque eles são casados. E daí ela não responde. Nisso ele não interrompe, porque ela não respondeu. E daí fala, claro, você jamais conseguiria se apaixonar por alguém como eu. Ela não corrige. Ela simplesmente fica, se você acha isso, eu agora vou embora. Tá. Querida Luela atravessa o desvanecer, dá tchau pro lobinho. E daí fica, beleza, tchau todo mundo. Chega lá nos Guardiões do Desvanecer, todo mundo fica, eita, rainha humana? E ela fica, é isso aí, meu nobre, eu vim pra uma missão. Ela vai até um lugar, e daí ela vê que ali tem uma árvore, que é uma acácia, enorme e tal. Ela fala que ali é onde fica exatamente espelhado aonde fica o trono dela. Ela vai lá, cava a rainha até encontrar a raiz. Eu não sei quão profunda é a raiz de uma acácia. Ela fala que, tipo, dá 2 cavadinhas, já tá vendo a raiz? Parece que é isso. Não sei. E daí ela pega a raiz de coração e enfia lá dentro. Coloca o colar da primeira rainha lá. É só isso? É só isso. Ela enfia e daí pega e enterra. E nisso ela fala que quebrou a tradição das rainhas humanas. Eu esperava algo a mais. Eu esperava um tremorzinho, um brilho mágico, as mãozinhas dela brilhando. Não sei, eu esperava alguma coisa. Eu esperava oh meu Deus, o desvanecer está desmanchando. Algo assim. Mas não. Não tem nada. Ela termina e fica... É isso. Ela fica uns diazinhos com os carinhos ali. Todo mundo ficando meio que tipo... Meu Deus, uma rainha humana, não sei lidar com isso. E daí ela acaba encontrando ali com a mãe dela. A mãe dela tá feliz com ela, não sei o que, não sei o que lá. Daí encontra com o pai. Eles são os pais meio figurantes. Eles vão ser os pais legais. Geralmente livro desse jeito não sabe trabalhar com pais vivos. Tem esse problema. Ou eles estão mortos e daí vai ser oh meu Deus, meus pais morreram de forma trágica. Ou vai ser os pais que vão ser violentos, controladores, para ser você não entende minha dor, você não sabe como foi minha criação. E quando os pais são vivos e estão legais, vão ser simplesmente aqueles pais que vão aceitar qualquer coisa que os filhos vão fazer. Nesse caso, eles só vão servir para a mãe da protagonista chegar e conversar com a protagonista, falando que está feliz com a filha, mas vê quando os filhos precisam sair e voar para conhecer o mundo. A Luela fica, mas eu não quero. E daí ela pergunta, mas você gosta dele? E a protagonista diz que só... Ela não responde que, sim, eu amo. Ela fala, tipo, eu contei tudo o que aconteceu entre mim e o Eldas para ela. E daí, tipo... a gente tava vendo, tipo, todos os pensamentos da Luela. Depois corri o livro. Mas daí, tipo, a mãe dela pergunta, você o ama? E ela não responde. Ela disse que conta toda a relação que ela teve com o Eldas.
E quer meter que eles se amam. Ok. A mãe dela fala, olha, se você fosse casar com um humano normal, você não iria morar na sua própria casa? Ela fala que sim. Então, né, a mãe dela mete um. Então, o que você tá fazendo aqui, minha filha? Vai ser feliz. Ela fala, beleza, vou ser feliz. Ela tá com as roupinhas normal que ela começa, tipo, calça normal, uma camisa bem puxadinha e tal. E daí ficou legal. Eu escolhi com guarda-chuvinha. Eu prefiro com guarda-chuvinha. Ficou massa. E daí ela fala, ai, mas eu não consigo atravessar. E daí ela fala, ué, mas o amor sempre dá um jeito. E daí a protagonista se toca que o cachorro dela consegue fazer aquele mesmo teletransporte élfico que o Eldas faz. Por quê? Tem um momento que eles explicam que tudo que estava lá enquanto o desvanecer foi criado, acaba permanecendo no desvanecer. Eu tô falando. Acaba permanecendo no desvanecer. Só que daí tem um problema. Se ela desfez isso, não deveria ter desfeito a parte do Eldas também? Ou ela só desfez a parte da rainha humana e sempre tem que ter um rei elfo? Tá vendo que não faz sentido? É pra eles terem um equilíbrio, mas na hora que ela termina o equilíbrio, não é equilibrado. Parece que a parte dele não foi removida, só a parte dela. Ok, ela chama o cachorrinho vem, ele fez, né? Vai. Não bate ali, faz tremer a câmera. E daí ela fala, me leve até o Eldas. E daí o lobinho ajuda ela a atravessar. O que não deveria acontecer. Aparentemente, a divisão entre os mundos deveria ter caído. Então ela não precisaria da ajuda do lobo. Mas beleza, ela ajuda pra reconectar o bichinho de estimação dela. Eles atravessam, ela sai correndo. Os guardas ficam, mas você não é ela, a rainha humana? E ela fica, vou, preciso correr. E daí, acabou batendo certinho, bem no dia da coroação. Olha só. Ela vai correndo, chega lá, abre a porta. Daí um momento que a primeira vez que eu li, foi vergonhoso. A segunda vez foi pior, porque eu já sabia o que ia acontecer. Ela abre a porta, tá toda a sala dos tronos. Passa. Tá a sala do trono toda enfeitada e tal, das cores deles, que daí seria meio que um preto com azul e vermelho com verde. E daí tá tudo decorado com as cores deles, e tá todo bonito, e daí tá todos os representantes dos reinos, que não é nada descrito. É dito os representantes dos outros reinos. Essa menina nunca viu um lobisomem, essa menina nunca viu sereia. Como é que a sereia tá lá, sendo que lá não é descrito que tem laguinho? Como é que eles estão ali? Tem um aquáriozinho, só que Tem uma banheira ali no lugar de um dos tronos, sabe? Ela fica ali. não é descrito se eles têm algum lugar pra sentar ou não, se tá todo mundo de pé. Não é descrito. Diz que tá. Os representantes dos outros reinos estavam ali também. Ela abriu a porta, todo mundo virou pra ela, porque ela abriu tudo de uma vez. E daí o Eldas tava falando, dizendo que, tipo, tava começando a coroação. O quê? Tava fazendo toda a coroação, tipo... A coroação, eu imagino que é, tipo, pra mostrar rei e rainha, tipo, colocando as coroazinhas. Só que o Eldas tá com a coroa já faz tempo. E daí era pra apresentar, tipo, pegar e colocar a coroa. E daí, tipo, eu imagino, tipo, alguém fazendo a cerimônia e colocando a coroa nele. Não, ele já tava com a coroa falando, eu sou o rei Eldas, beleza, falou, gente, eu que mando no reino aqui, me respeitem. E é tipo isso, só que com palavras mais formais. E daí ela abre a porta, todo mundo vira pra ela, gritam, Eldas, eu te amo! Na frente de todo mundo. O Eldas fica sem jeito, eu fico sem jeito, todo mundo fica sem jeito, ela fica... Ela pega, passa por todo mundo vem meio que fazendo caminho, porque ela é louca, né? Eu que não quero ficar no caminho das Passa mulheres. por todo mundo, eles dão um beijinho. Ela e o Elda saem pela porta que fica atrás dos dois tronos. Ele fica, ai, você retornou? E daí eles vão ficar nesse lenga-lenga que, ai, você era pra ser minha, porque quando eu deixei você ir, você retornou. Eu odeio isso. De coração, eu odeio essa frase. Eu detesto essa frase. Ai, eu deixei você ir, você voltou. Logo, nossa ligação é mais forte do que nunca. Vocês estão falando como se todo o diálogo que vocês tiveram problemático, nada tivesse acontecido, não tivesse nem tido nenhum problema. Daí, eles ficam de beijinho e tudo mais, ela se troca, eles vão ser apresentados como rainha humana. Daí sim, que ela é chamada de rainha humana, ela é chamada de rainha humana pela primeira vez, sempre.
Desde que ela se casou, você é rainha humana, você é rainha humana, você é rainha humana. Só que agora, você é formalmente rainha humana. Não é tipo, antes ela ser chamada só de uma forma e depois agora ser chamada só de rainha humana finalmente. Não! E daí é só agora que ela vai usar uma coroa. E tipo, o momento parece tão desigual. Porque o Ela já tá usando coroinha faz tempo. Porque ele tem que representar o reino dele, porque o pai dele morreu já, então ele que tem que representar. Porque tem toda uma treta que os elfos não vivem tanto, porque depois que eles selam um casamento, a rainha humana vai viver pelo próximo século. Até a próxima completar os 18 anos e seguir o caminho dela. Então as rainhas humanas vão seguir vivas por, na média, de 118 anos. E o rei elfo vai morrer algum tempo depois. Ele não diz algum, tipo, datas, tipo, exatos. Ele fala algum tempo depois o rei elfo morre. Porque eles estão meio que nessa que as almas deles estão unidas. Mas daí, tipo... Eu não lembro o que eu quis fazer pra chegar aqui. Você lembra por que eu tava falando disso? Não, isso aí. Foi mal. Eu não lembro porque eu tava falando disso. E... Por que a desigualdade que ele tá é porque o Eldas teve que assumir um ano antes, beleza? Porque na verdade é que a Luela se atrasou. Massa! Só que daí, meio que ele poderia continuar como príncipe, e daí sim os dois agora serem rei e rainha. Príncipe e regente, tem esse negócio, mas daí ele é só chamado de rei, ela é só chamada de rainha, antes da coroação. Tá me entendendo? Não, tipo, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Essa mina, parece, eu não sei as outras obras, ela tem outros livros escritos. E um deles é com um vampiro. Eu tive vontade de ler, mas eu não encontrei. E esse livro já foi difícil de ler. Parece que, tipo, fui eu e a escritora que lemos esse livro. Parece aqueles livros meio que, tipo, ninguém nunca mais ouviu falar sobre ele. E... eu esqueci de novo o que eu tava falando. Ela parece que, tipo, muito que ela queria escrever algo romântico, tipo, passando numa escola, final de ensino médio, faculdade. Porque eu consigo claramente ver eles indo estudar na mesma faculdade, ela ganhando uma bolsa, e é na cidade vizinha, ela tendo que morar em outro lugar, e daí acaba descobrindo que a casa que ela divide está com esse cara, e daí acaba acontecendo algum problema, e daí eles estão no mesmo curso, eles têm que fazer todos os projetos juntos. Parece isso. Dá pra facilmente encaixar tudo isso nisso, e daí falar que, tipo, a vingançazinha ali com a guria líder da torcida foi porque ela queria ser a rainha do baile, e quem ganhou, quem tava pra ganhar, pra ser rainha do baile, estavam esses dois protagonistas. Dava pra encaixar isso sem muita dificuldade. Outra coisa que eu queria descobrir, como que funciona o negócio de rainha do baile? Como que eles definem quem que é rainha? Votação. Quem que conta os papelinhos? Estadunidense lá, os diretor. Os desocupados? É os desocupados. Não sei, então, tipo, tem uns momentos assim que, tipo, atrapalha, tem uns momentos que não foram bem executados, não foram bem explicados. Mas quais que são os critérios Pra pra quê? você votar em uma rainha do baile? Quão bem ela dança? Com boa Qual aparência? você Tipo quer de que ganhe? vestido? Geralmente é aparência. É bem fútil mesmo. Qual é a mais bonita? Você pode só votar uma vez ou você pode botar 2 papelinhos? O que me faz lembrar daquela paródia de Crepúsculo, que a guria ganha e daí eles falam: você não pode ter ganho, porque aqui tem 20 mil votos e nós somos só em 1000. E ela foi lá e fraudou a votação e colocou um monte de papelzinho como se ela tivesse recebido os votos. Não sei. Enfim, eu acho que cada um pode votar só uma vez. Podia ser fazer por pedrinha, sabe? Tipo, uma caixa de uma caixa de outra e todas as pedrinhas de mesmo peso. E daí, tipo, é só ver qual caixa tá mais pesada, sabe? Tipo pontuação das casas de Hogwarts. Ok. Não seria mais fácil? Seria. Conclusões finais. Conclusões finais, porque eu quero acabar com esse negócio, porque eu não gostei de ler esse livro pela segunda vez. Chato. O problema dele é que ele foi me vendido como um livro de fantasia. Me falaram que era um livro de fantasia muito bom, que a fantasia era bem explorada e não sei o que, e eu esperava, tipo... fantasia. fantasia. Eu não queria algo como Tolkien, tipo, aquela alta fantasia, mas eu também não queria só a fantasia de, tipo, a fantasia, tipo, temos elfos, sabe? E daí, tipo, é sobre isso e tá tudo bem? Não, eu queria algo mais elaborado. Temos algo mais elaborado? Não.
foi bem raso. Tudo é bem raso, a escrita é rasa. Os problemas dos personagens poderiam, tipo, ter sido resolvidos se eles sentassem e conversassem. Então, tipo, foi bem decepcionante. Ler pela segunda vez foi mais decepcionante ainda. Porque eu já sabia mais ou menos onde ia, mas eu não tinha, tipo... Eu tinha esquecido, por exemplo, que esse livro tinha uma vilã. Porque a rota dela é tão... Ela não tem O problema é que a política, vamos colocar assim, dos reinos, não é tão bem explicada. Aqui, parece que só existe o reino dos elfos e o reino dos féricos. Então, isso acaba sendo um problema. Porque daí eles vão só tratar desse problema. Legal, vai ser específico. Só que eles não especificam o que eles querem que seja específico. E daí isso acaba trazendo um problema que eu não lembrava por que tinha. Tipo, eu lembrava que era uma vilã mulher. Eu não lembrava qual que eram as ambições dela, por que ela era vilã, porque ela estava contra a protagonista. Outros pontos que, tipo, não é bem explorado. Por exemplo, eles vão sempre falar que ter uma rainha humana era desvantajoso para os humanos. Que os humanos que se dobraram e se colocaram... Sim, eles se colocaram a favor dos elfos porque os elfos vinham e matavam os humanos e daí eles ofereceram uma humana em troca de os elfos não virem atravessar. A gente vê que não é assim, mas eles nunca explicam como exatamente foi. Beleza, era para manter o mistério, mas não é bem explicado. E outra, quem saiu mais prejudicado é os elfos, porque como faltou a rainha humana por um único ano, eles quase morreram de fome, porque ficou um inverno por um ano inteiro e não tinha comida. Elfos não são bons com manter comida, caso Com aconteça compota, alguma coisa. eles não fazem compota. Eles não mantêm, tipo, É que eles nunca tiveram necessidade pra isso. Nunca tiveram necessidade, mas ainda assim é engraçado. Tipo... Sossega! Eu tô terminando. Tipo, eles não guardaram nem nada. Eles estão sofrendo fome. Isso é mostrado em algum momento? Não. Também tem um problema que o Eldas, ele consegue fazer essa divisão. Ele consegue, tipo, dividir. Tem um momento que ele divide comida. Ele só fala que a única, tipo, eles parecem ser a mesma coisa, só que o copiado não tem tantos nutrientes igual ao original. Se eles estão passando fome, se está um inverno de um ano, por que os elfos não multiplicaram a comida que eles já tinham? E estocaram? Tipo, os problemas deles são burros. Daí, foi só a família real que pode fazer. Beleza, mas tem 3 irmãos da família real. Eles poderiam ter feito. Sabe, tipo, esses problemas são bem mal explorados. Tem vários furos de roteiro que o roteiro não vai fazer sentido. Esses problemas, tipo, eles vão falar sempre de tradição e como que a tradição é ruim, mas daí finaliza com a protagonista seguindo com a tradição. Então tem algumas tradições boas, algumas tradições ruins, mas eles não vão explorar além disso. É bem raso. Foi um livro chato, eu acho que é o livro mais chato ali que eu já fiz vídeo. Eu acho que esse aqui tá ganhando nos rankings dos livros mais chatos que eu já fiz. Esse tá ganhando. Mais legal foi o Poderoso Chefão. Foi o que eu mais gostei de fazer. Tirando isso, é isso. Se inscrevam, compartilhem pra ninguém ler esse livro, eu acho. Ou leia. Às vezes você quer ver como escrever um livro de adolescente na faculdade.